Mais um episódio do podcast Família na Mesa. Eu sou a Joy e eu estou aqui com meu esposo lindo, maravilhoso, Joe. Obrigado, meu amor. Tem beijinho hoje ou não? Tem beijinho. Então... Maravilha! A gente vai falar hoje sobre saúde, foco, disciplina, reino, enfim, são os temas principais. Reino e treino. Tudo. E mais coisas. Esses são os temas principais aqui, o assunto vai longe. Eu tô muito animada. E quem que é o nosso convidado hoje? Hoje, a gente está com uma pessoa que vai, de verdade, ajudar a expandir não só a nossa consciência, mas de todo mundo que está assistindo. Então, para falar desse cara, a gente precisa pegar fôlego. Assim, eu tenho uma bio aqui, assim, de respeito. Então, assim, nós estamos com uma pessoa que simplesmente... Simples, é coisa básica, tá? São 19 maratonas no currículo. Uau. São 3 ultramaratonas, que são mais de 75 quilômetros correndo. Depois você vai ter que explicar o que é esse ultra. Ultramaratonista, atleta. Fernando Guerreiro, treinador, palestrante, corredor, nascido no Paraná. Uma salva de palmas para esse homem de Deus. Deixa eu dar um beijo na minha esposa aqui também. Fiquei... eu quero minha esposa junto. Ó, é sério. Aqui, ó. Além de tudo isso que eu falei, fundador da CEO, fundador da Holy Flow. Ele é CEO na Holy Flow. Ele tem essa empresa com foco em ser uma assessoria esportiva focada para potencializar a pessoa através da atividade física. Já atua em 16 estados do Brasil, 12 países do mundo, uma comunidade online com mais de 500 alunos. Essa é a Holy Flow. Então, além de hoje conhecer bastante da história de Fernando Guerreiro, nós também vamos, naturalmente, aprofundar também sobre a Holy Flow. Então já fica ligado aí, já vai zapeando aí, dá um Instagram, dá um... Como é que é a palavra que você usa, amor? Stalkear. Não sei se isso está na Bíblia. Há polêmicas aí, se stalkear é algo de Deus ou não. Mas procure, né? Digite Holy Flow que você já vai encontrar algo aí. Enfim, ele tem um programa muito legal de palestras inspiradoras que são o Ultra Mentality, que enfatiza no esporte, na saúde, impactando a qualidade de vida e a produtividade no segmento corporativo. Enfim, são muitas coisas. Nós temos o Imove Brasil, ele é dono da frase nunca será só um treino. Uau. Então assim, a gente vai realmente junto com você nesse episódio e com todo mundo que está assistindo, realmente conhecer bastante história legal. Nós estamos felizes de receber você. Eu te conheci num processo parecido com esse de ministração, treino e profundidade em Deus, junto com treinos, você me marcou demais. Eu estou muito feliz de estar com a minha esposa Joy, a gente no Família na Mesa hoje entrevistar Fernando Guerreiro. Tamo junto, irmão. Tamo junto, a satisfação é minha. Obrigado pelo convite e com certeza Deus tem grandes coisas para esse dia. Sim. Amém. Para essa temporada, né? É isso, exatamente. Que alegria, muito bom. Exatamente. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, com certeza na sua e em você que está em casa. Posso passar para o momento pedinte aqui rapidinho? Momento pedinte. Momento pedinte. Momento pedinte é o seguinte, o canal é novo e você precisa dar aquele voto de confiança. Então eu peço para que você se inscreva no canal, curta o canal. Aquilo que a gente for conversando e te destacar e for o que te tocou, comenta. Faz esse comentário porque você encoraja uma pessoa que está assistindo e às vezes não sabe se aquilo também... aquilo que você comentar pode ajudar uma pessoa que está assistindo. Então faz essa ação, faz esse movimento e a gente vai ficar muito feliz de ler o seu comentário. Tenho certeza que o Guerreiro também. Então curta o canal, compartilhe, se inscreva. Lá no Instagram nós estamos com o @podcast.família na mesa, no Instagram @podcast.família na mesa e a gente tá muito feliz. Terceiro episódio. Já tô muito expectante. Não, a gente tá assim, quilometragem altíssima. Eu já sou um ultra podcastista. Podcaster. Nossa, você é gringa, hein? Podcaster. Nossa, a camisa da Battle. Hoje ela veio toda espiritual. Maravilhosa. Battle. Gente, ó, então, terceiro episódio, tem que dar um apoio. Então, se inscreve, segue a gente lá no Instagram, compartilha com a família e vamos com tudo. Isso, amor? Vamos lá, eu tô ansiosa, eu tenho muita coisa a perguntar. Então vamos começar. Inclusive, se pode, se ele é a favor, se ele é eu queria já começar com uma pergunta polêmica, tá? Fernando Guerreiro, você é a favor de misturar macarrão com purê de batata? Isso é um crime.
Não, é um crime, é um crime. Não foi uma indireta. Não foi de espécie alguma uma indireta. Foi o almoço de hoje. Ô, Joyce, são dois crimes juntos, né? O primeiro crime é a festa do carboidrato e o segundo, gastronomia passa... Imagina a pessoa que estudou gastronomia ouvindo isso hoje. Não, olha purê só. com macarrão, não funciona. Não, foi só Obrigado só pela pra exposição, descontrair. momento de exposição. Exposição em família. Na verdade, assim, vamos lá. A gente quer muito conhecer a tua história, né? A gente viu um pouco pelo seu Instagram, pelo que o Joe conhece um pouquinho de você, né? Tudo, onde você chegou, o que você está fazendo agora. Mas e há 10 anos atrás? Né? Aquele ponto de decisão do lugar onde você estava para o lugar onde você visualizou, onde Deus te mostrou. Qual era esse lugar? Conta um pouco pra gente que lugar que você estava há 10 anos atrás, como era, qual que era esse cenário. Uau, eu não sabia que a primeira pergunta ia me fazer quase chorar aqui, né? A gente pensa 10 anos, parece que foi ontem, né? Caraca. Mas acho que o ponto de inflexão mesmo foi quando eu me vi numa mesa, engraçado, né? Numa mesa em família, só que a situação era outra e eu tava tendo um conflito com a minha mãe e... Para ser bem específico, isso foi 12 anos atrás. E isso foi a virada de chave para toda a nossa família. E quando eu estou falando isso, estou falando do impacto direto em 3 gerações ali. E aí depois, agora a 4ª geração, que é o meu filho, né? Então, foi na noite que eu ia matar minha mãe. E aí Jesus entrou na mesa, Jesus sentou com a gente lá, transformou toda a nossa história de vida. Uau, como assim? Isso aqui... galera, se vocês não sabem, quando você vem para um podcast... É uma cena forte. Eu não entendi, peraí, ele falou alguma coisa que eu não processei. Quando você vem para um podcast... Quem tá ouvindo agora, quando você vem para um podcast, você passa um briefing pra galera. Eu falei, eu não vou passar essa história porque eu quero esse impacto. É porque a galera não consegue imaginar a capacidade de um ser humano viver sem Jesus, o que ele é capaz de fazer. Né? Então, eu estava vivendo uma situação de vida muito cruel em vários aspectos, mas principalmente na área emocional e espiritual. Então, a gente estava bem refém espiritualmente, vivendo um período muito... não tenho palavras para definir, tanto que o final disso ia ser literalmente um assassinato, assim. Só que eu acho que Deus, ele é tão bondoso que naquele momento ele entrou e foi o pico da crise, e no pico da crise o que você mais quer é uma solução para a tua vida, e aí Jesus entrou como a solução, e foi, dali em diante ele é a única solução da nossa vida, sabe? Então 12 anos atrás, numa mesa, e isso é muito legal de falar, porque olha, 12 anos depois eu tô aqui falando sobre a família que eu construí com Deus, né? E 12 anos atrás eu estava destruindo a minha própria família. Então, eu queria só causar esse impacto. Uau. Hoje nós estamos tratados disso, eu e minha mãe nos damos super bem. Sim. Ela é uma excelente vó. Mas, Joy, a gente estava nesse lugar de destruição total. Jesus, ele entra e ele começa a mostrar pra gente o que é uma vida, o que é uma vida digna do Senhor, qual que é você ter uma expectativa de você poder construir algo sem medo dele desmoronar amanhã. Conta pra gente, assim, quando você fala Jesus, ele entrou. Nossa. Como que foi essa entrada? Né? Assim, como que ele se apresentou para você? Como que você entendeu o chamado dele? Porque você contando, assim, primeira vez que eu escuto isso, né? Então, talvez muita gente que tá ouvindo também. É muito impactante. Como que foi essa cena? Você consegue ajudar a gente a entender essa cena? Vamos lá. A gente tem um background espiritual voltado para um lado bem anticristão. Oposto. O oposto do anticristão, do cristão. Então, a gente tem... toda a nossa família vivia essa cultura religiosa oposta ao cristianismo. E quando eu falo oposta, é literalmente oposta. Muitos rituais de ocultismo, satanismo, algumas coisas assim. E aí, eu vim morar com a minha mãe com 17 anos. Então, eu fui um filho que cresci sem família, né? Ali, fui criado pelos avós, legal, mas tipo assim, cara, os avós, eles são muito amorosos para poder fazer família com você. Eles só querem te dar amor e eles esquecem de gerar o que um filho precisa. Eu amo meus avós, eles foram incríveis, me deram o melhor deles como avós, mas não foram os meus pais. Avô não vai ser pai, mãe não vai ser pai não vai ser mãe, cada um no seu quadrado. Eu sei que isso choca algumas pessoas, mas por mais guerreira que a mãe seja, ela não é um pai e acabou. É isso. É duro, mas é isso. É isso, é a realidade. E eu vim morar com a minha mãe e
nesse tempo eu estava com 17 para 18 anos e comecei a me envolver com muita droga, então já tinha esse lado espiritual que ele era bem pesado pra gente, envolvimento com drogas, com álcool, más companhias e tudo mais. E numa noite, num jantar, estava sentado eu, desse lado da mesa, a minha mãe na ponta e um tio na minha frente. E esse tio era o único cristão da família. Uau. O único. O cara que assim, já tinha vencido tudo que você pode imaginar de vícios, de tudo. Uhum. Só que era o cara mais odiado da família também ali, né? Porque, tipo... Era sozinho, só ele. Né? Ele era sozinho e, assim, na época, acho que o evangelismo dele não estava muito polido ainda. Então, assim, aquela história, você precisa de Jesus, não sei o que, né? Você vai pro inferno, sabe? Naquele molde que a gente sabe bem como é. E depois eu me tornei aquilo também, quando eu vim para Jesus. Todo mundo precisa desse amor de Jesus, mas daí até falar do amor de Jesus eu machucava muitas pessoas. Uhum. É o processo. E nessa mesa, eles começaram a trazer um assunto muito pesado de família. Porque eu vivi com os avós, eles viveram com os pais, e eles tiveram uns pais muito mais severos do que os meus avós foram para mim, sabe? Então, tipo, eles começaram a contar umas histórias que estavam quebrando aquele trono que eu tinha colocado os meus avós. Que eram seus heróis. Cuidaram de você, te amaram? Me amaram, tipo, imagina, né? Eles estavam quebrando aquela imagem, né? Era até uma certa idolatria ali, né? E quando eles estavam fazendo aquilo, começou a ficar desconfortável para mim a situação e comecei a ficar irritado. E assim, o mundo espiritual, ele tá ali, a batalha tá acontecendo, você quer queira ou não, tá acontecendo uma batalha espiritual. E a gente tinha acabado de sair de um processo 3 dias antes, onde eu estava passando por um processo de incorporação. E foi muito estranho, porque no dia, a pessoa que estava lá, ela falou assim, falou para minha mãe, se essas coisas entrar no teu filho, depois não sai mais, hein? Ele é muito novo para passar por isso aí. E aí minha mãe pegou essa chave, sabe? Assim, ela falou, cara, tá, como é assim? Por isso que esse meu tio tava na mesa. O contexto é esse. Então, peraí, você tá falando tanto de Jesus, você tá falando tanto que essa vida que a gente vive tá errada? Vem aqui me explicar por quê. Porque a mulher que eu acredito aqui, que é a nossa mãe de santo, ela tá falando que se esses negócios entrar no meu filho, não sai mais dele. Você tá falando que o que a gente faz é errado, me ensina isso aqui. E daí, né? É assim, A minha família, graças a Deus, nunca teve os frufruzinhos, papas sabe? na língua, né? Nunca. Direto ao ponto. Direto ao ponto. E só que daí voltando, aquele papo super desconfortável e eu comecei a ficar estressado com aquilo, daí começa um estado de estresse com possessão ali, também um estado de emocionalmente muito mal. Eu tinha zero gestão das minhas emoções, na época eu estava acho que com 21 anos para 22, alguma coisa assim. Então, imagina, você é um adicto, você já tem problemas espirituais, emocionais, estão destronando as pessoas que você mais amava da tua vida. Cara, comecei a ficar irado, possuído com aquilo ali. E a hora que eu fechei a mão aqui, ó, Joy, para dar uma facada, né? A gente estava jantando, então minha mão direita estava aqui, minha mãe estava ali. Quando eu fechei minha mão, provavelmente o Espírito Santo falou com o meu tio. E ele falou uma única frase assim, ó. Você não tem mais o brilho de criança nos seus olhos. Aquilo foi o suficiente para me desarmar. Acho que ele percebeu que no espírito alguma coisa estava acontecendo. Aquilo desarmou minha mão aqui. Tipo assim, e meu foco foi para ele. Então ele estava aqui na minha frente, meu foco foi para ele. E na sequência ele falou, você precisa de Deus. Só que entendam, por 14 anos eu tive uma busca muito forte por Deus. Só que eu buscava Deus em outro lugar. Eu buscava Deus nas encruzilhadas, eu buscava Deus nas oferendas, eu buscava Deus em alguns relacionamentos. Era a minha forma, a forma que eu conhecia de buscar Deus. Então, até então, eu conhecia uma manifestação espiritual e sobrenatural que era muito intensa, as coisas aconteciam de verdade, mas eu não sabia quem era o Deus. Existiam deuses, muitos deuses, e a gente queria viver com aqueles deuses. Mas quando ele falou essa frase, você precisa de Deus, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, que foi um abraço do Espírito Santo. E assim, naquele momento, na mesa, por uns 30 segundos, eu saí da mesa. Assim, aquele negócio veio, me abraçou, e é como se eu não estivesse mais aqui, na mesa, assim. Não, você falando essa frase agora,
eu fui, assim, eu me senti agora, fisicamente, totalmente... Tocado. Assim, tocado, Porque é uma frase que realmente... não, você não imagina que uma frase dessa é tão poderosa, né? Mas o contexto e a forma como o Espírito Santo soprou para ele gerar a vida em você e desarmar, sobrenatural. Foi 30 segundos. Impressionante. Foi 30 segundos entre a primeira frase, eu mudar o meu foco, ouvir a segunda frase e já não tá mais ali. Por isso que hoje eu sei, o Espírito Santo só precisa de um contato. Jesus, ele só precisa de uma oportunidade. Né? É até estranho falar que Jesus precisa de uma oportunidade, né? A gente precisa de uma oportunidade de encontrar ele. É uma só. E ele muda a história. Então você imagina, eu vou falar, dos 14 aos 21, foi a fase mais complexa ali dessa busca espiritual forte. Muito, assim, gente. Muita fome, né? Muita fome. Eu tinha muita fome pelo sobrenatural. De encontrar. Só que em 30 segundos eu vivi um negócio que 7 anos nunca me pagou. Uau, Você entende essa isso? é a presença do Espírito Santo, né? E ela é, assim, é indescritível, é incomparável. Por isso que eu falo, Jesus invadiu. Ele veio. Só que quando eu voltei pra mesa, quando eu me reconectei aqui na mesa, a minha mãe virou e falou, seu tio quer que a gente vá pra uma igreja evangélica. E eu era o cara que ia pra porta da igreja xingar evangélico. Eu era o cara que quebrava imagens de santos católicos. O revoltado mesmo. Assim. Revoltado. Assumido. Total. E não tinha a menor... Nenhum me pudor. julgue se você quiser, não devo nada pra problema você. Problema seu. Problema seu. E eu assisti a Universal pra dar risada. Cara, olha isso. Era tipo stand-up. Olha isso, amor. Assim, Uau. Eu nunca tinha ouvido isso. Jamais. O poder da transformação do Espírito Santo é algo... Não, é de verdade, é algo maravilhoso. Jamais eu imaginaria que você tinha... Eu não quis te verificar por causa disso, porque senão fica meio... Que você tinha esse não, background, assim, porque você é um cara hoje... Que história. Que assim, exala a vida de uma forma... Assim, é estrondoso, é demais. Minha primeira experiência de evangelismo... Isso, né? Minha primeira experiência de evangelismo era uma pessoa que estava indo se matar. E eu ganhei a vida dela para Jesus. Gente, como Deus, ele transforma, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, onde foi o teu problema? Qual é o meu problema? Família. Olha onde eu tô falando hoje, família. Exatamente. Né? Então, aí, eu lembro, eu tinha aquela visão, né, da Universal e tal, mas olha como Deus faz as coisas. O meu tio, que ganhou a minha vida para Jesus, se converteu em qual igreja? Universal. Então todo o meu preconceito, ele cai por terra. Deus, ele orquestra as coisas. Ele não quer ver o povo dele passando por essa ofensa, né? E aí eu só falei uma frase pra minha mãe. Então, se a gente for, a gente vai fazer as coisas do jeito certo. Porque eu não queria viver... Assim, no meio espiritual que eu vivia, a difamação sobre os evangélicos era muito grande, né? Do tipo, desde o pastor enriquecer a custas dos fiéis até... Bom, muitos outros escândalos. Então eu queria fazer as coisas do jeito certo, porque o que acontece? Eu tinha uma fome no meu espírito. Eu tinha fome, eu queria viver o sobrenatural. Eu nunca me contentei com o natural. Então, desde os 14 anos ali que eu tive a revelação do sobrenatural lá no terreiro, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Então, o que eu tenho que fazer? E sempre pagando o preço. Acesso aonde isso aqui, né? E pagando o preço. Nunca foi um problema para mim pagar o preço, porque eu queria mais. E aí sim, nós oramos ali. Aí foi minha primeira libertação já. Uau, sim. E depois, nessa mesma mesa. E depois... Porque nessa mesa eu já estourei minhas guias, já joguei tudo fora, já assim, cara, eu falei, cara, já que é para fazer, vambora, vamos fazer. Naquele dia? Porque, Joy, aquele abraço me trouxe uma joy, assim, me trouxe uma alegria, uma paz que eu nunca tinha encontrado. Cara, nunca tinha experimentado algo igual. Droga não tinha me dado isso. Relação sexual não tinha me dado isso. As aventuras da vida, a gente já viveu algumas, assim, nunca tinha me dado aquela sensação. Então, agora, uma coisa que depois minha mãe contando sempre que eu ia para esses lugares, para terreiro, e alguma coisa tentava incorporar em mim, a própria mãe de santo falava assim, com esse aí a gente não pode mexer. Caramba. Isso é muito doido, né? Sem histórico nenhum de ter um contato com a fé e conhecer Jesus. Na verdade, assim, na minha cidade, eu vim de uma cidade muito pequena, era obrigatório você fazer como é que é? Primeira Eucaristia... Comunhão, né? Comunhão, crisma. Por quê? Era a diocese que comandava todos os eventos da cidade. Então, se você não fizesse, você não podia participar. Você estava fora do clube ali.
Então eu fiz, mas assim, eu só arrumava confusão, né, na verdade. Enfim. Mas então, em contato mesmo com o evangelho, assim, foi aos 21 para 22 anos ali. E eu falei, cara, isso aqui é muito bom, porque aqui acontece. Antes eu buscava o sobrenatural para mim. E depois de Jesus eu comecei a entender que o sobrenatural, ou o Jesus que habitava em mim, ele se expandia para os outros. Aí logo na sequência eu tenho uma experiência lá de falar do amor de Jesus, o cara fala, então deixa eu só te contar o que eu tava indo fazer agora. Eu tava indo tirar minha própria vida. Eu falei, peraí, o que é tudo isso aqui? Então, meu primeiro pastor era um evangelista, é um evangelista até hoje. Então, o cara que, assim, me levava, falava, você tem que amar as vidas, você tem que entregar tempo para as pessoas, você tem que se importar com as pessoas. Então, ele me ensinou muito essa conexão com o evangelho puro e simples, do tipo, vamos lá fazer o ID? Sim, sim. Né? E isso é tão interessante que começou a conectar a dons e talentos. Quer ver coisas doidas? Assim, ó. Meu pai foi um excelente comerciante. Uhum. Tipo, excelente, excelente. Só que era um cara que só gerava fraudes. Então, era um excelente comerciante fraudador. Hoje eu sou um excelente comunicador. Meu pai me deu no DNA aquele dom. Eu só tive que ressignificar aquilo. Sim. Então, assim, e fui aprendendo essas coisas. Então, tipo, peraí, nem tudo que eu vivi antes de Jesus é ruim. O que eu posso ressignificar? Total. Então, começamos a ressignificar toda uma vida. Ai, foi... rapidinho te cortando, mas ele falou algo que eu acho que me chama dois pontos para a gente poder talvez aprofundar de forma intencional aqui. Primeiro, essa cena, que é uma cena chocante, ela me mostra que existe o seu tio como um agente... celestial. Sim, é um agente divino, exatamente. Um anjo. Tá na mesa, na hora certa. Do reino. Na hora certa para falar a palavra certa. E a primeira coisa... Aqui o que eu quero te perguntar é... Muitas pessoas que podem estar nos escutando já estiveram em mesas onde havia confusão e tiveram um pensamento. Fala isso agora. Interfere agora. Diga isso ou faz esse movimento. E às vezes pode ter por medo ou dúvida de saber se isso é a voz de Deus ou não e não fazer nada. Essa história que você me conta, ela me dá esse primeiro viés de interpretação. Como que a gente pode... O que você acha que as pessoas que estão em casa... Imagina, tantas casas com confusão. Muito. Cara, se você tem uma interpretação ou uma direção, fala, porque olha só, a mudança de destino. Impacto. Depois desse episódio, eu nunca mais deixei de falar nada. Que a minha consciência, intuição ou Espírito Santo... Chame do que quiser, né? Chame do que quiser. O menor detalhe, assim, eu falo. Eu prefiro falar uma besteira do que deixar de falar algo importante, assim. Isso, depois daquele episódio, então aí nos últimos 12 anos, eu não deixo de falar. Eu acho que é um mix de sabedoria e amor. Porque, normalmente, as pessoas elas têm medo de atrapalhar um momento confuso como esse, porque elas não estão preparadas para comunicar. Elas não sabem como comunicar aquilo que elas estão sentindo e normalmente elas estão achando que é um jogo de ataque contra defesa. Então, um está atacando o outro e se eu entrar, quem que eu vou atacar? Quem que eu vou defender? E eu acho que não é por aí. Você viu que o meu tio ele não atacou e não defendeu ninguém. Ele só falou assim, cara, tá faltando brilho de criança nos teus olhos. Então, eu acredito que o que vem de Deus não é para gerar mais confusão, é para gerar paz. Sim. O Senhor do Monte, né? O pacificador, né? É exatamente essa função aí de bem-aventurados os pacificadores. Porque muito. Essa é a posição que nós somos chamados para responder. Total. E numa sociedade que tá caótica, que tá confusa. E vai piorar. A gente tem que ter resposta de paz. Tem que ter. E acho que a resposta de paz, ela vem desse ponto de você... Como que eu posso me conectar em amor com o que está acontecendo aqui? Por exemplo, hoje a gente atua muito com família, né? E assim, normalmente a esposa olha para as faltas do marido, o marido olha para as faltas da esposa, e aí vira aquele pé de guerra que não faz o menor sentido quando os dois um dia já tiveram apaixonados. Família é a mesma coisa. Então, quando tem essas discussões, primeiro já está nítido ali que a presença de Deus não habita. Então, acho que a primeira coisa é a intercessão. Bom ponto.
Então, você precisa começar a gerar no espírito um ambiente para poder falar algo. Então, começa a repreender todo espírito de confusão. Em espírito. Em espírito. Você está aqui, estamos aqui na mesa. Você está repreendendo todo espírito de confusão, todo espírito disso. Você faz aquela limpeza, né? Você faz aquela limpeza, você deixa o ambiente pronto para falar assim. E aí, isso aqui é outra coisa que eu falo para todos os meus discípulos. Tenha muita Bíblia dentro de você. Que quanto mais Bíblia você tem dentro de você, para cada situação você vai ter um versículo. Muito bom. Você pode quebrar uma confusão só levantando um versículo para falar, galera, cara, eu aprendi isso aqui hoje de novo. Ó, deixa eu falar para vocês. Você não está falando que a Joy tá certa e que você tá errado. Você está falando, olha o que eu aprendi aqui hoje. E você traz um versículo que talvez conecte as pessoas em amor, conecte as pessoas em sabedoria. Então, e provavelmente se você já está sentindo algo que você tem que falar, cara, o Espírito Santo também já está querendo fazer algo no ambiente. Então, assim, às vezes nós somos só o agente de introdução ali. Não somos nós quem vamos fazer o resto. O seu tio não foi eloquente, não foi persuasivo. E não fez mais nada depois também, viu? Cara, muito louco isso. Ele só pum. Soltou. Porque é isso, a Bíblia fala, né? Que Paulo plantou, é isso? É isso. Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, às vezes, tua função ali numa mesa de contenda ou no teu trabalho, que o pau tá quebrando no teu trabalho, ou qualquer... Às vezes é só você plantar uma sementinha de paz. Ou mais do que isso, é só você não ser mais um agente de confusão na mesa. Exato. Que às vezes só o silêncio também, depois... Isso, a gente está criando vários cenários agora, né? Chegar e falar, pô, você tá bem? Cara, percebi que você não tá... Você tá bem, o que tá acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Joy, como é que você tá? Você quer um abraço? Às vezes é isso, sabe? E a pessoa até vai relutar, ela vai querer... Cara, vamos ter um tempo de oração aqui junto? Então... É verdade. Você vai separando, porque assim, o maior erro do cristão é ele achar que é melhor do que todo mundo, ele quer dar lição de moral. Só que onde já tem caos, a pessoa não quer uma lição de moral. Não vai acessar... Tá gritando pela paz. Exatamente. No íntimo, né? No íntimo. No fundo, ela quer isso. Você falou rapidamente a palavra de discipular. Quem são os seus discípulos hoje? Quem Meus que você 500 alunos. faz assim, discipular? Como que é essa relação com eles? Pulamos tudo, né? Assim. A gente tinha todo um script, eu gosto disso. Vamos falar deles lá e a gente volta. Eu gosto do modelo de Jesus. Primeiro, meus discípulos não são meus amigos. Porque a relação de amizade envolve muita emoção, envolve muitas coisas. E eu escuto uma coisa do meu discipulador, o meu pastor, ele fala muito assim, eu não vim nessa vida para desfrutar. Eu vim para cá para cumprir a minha missão. Então, obviamente que eu quero ter qualidade de vida, obviamente que eu quero desfrutar das coisas do reino, mas eu não quero perder tempo desfrutando aquilo que eu deveria estar cumprindo minha missão. Então, nos últimos 12 anos, Jesus tem colocado homens extraordinários para me ensinar. Uma coisa que eu sou, assim, extremamente grato a Deus é sobre quem Deus coloca na minha frente, acima de mim. E são sempre pessoas que elas não estão se envolvendo emocionalmente comigo, elas não estão preocupadas assim, ai, tadinho dele. Elas estão olhando para aquilo que Jesus já depositou em mim e eles têm que potencializar. Então, como que ele me tira do meu ponto A para me levar para o meu ponto B? Então, e isso vem numa relação de respeito. E a relação de respeito, ela consiste até na parte do... o quanto você pode agregar na vida de uma pessoa. Uma coisa que eu provoco todo mundo assim, nesse aspecto cara, você está vivendo isso aqui, mas é isso aqui que Deus tem para você? Como que a gente pode começar a movimentar? Qual livro que você está lendo? Vamos ter um tempo de café? Pergunta como é que está a sua família, ou como é que está seu plano de família? E aí o cara, ele sempre vem, vocês vão perceber que a pessoa que ela não está vivendo o que Deus gerou ela para viver, ela sempre vai começar com uma desculpa, a resposta. Ela sempre vai começar a se desculpar. Por exemplo? Me faz uma pergunta de família, por exemplo. Como é que tá o seu casamento? Como é que tá o seu casamento? Você tá realizado? Sabe como é que é? Não dá pra você ser feliz em tudo, né? Então, tô focando no trabalho. Tá sendo uma temporada que eu trabalho... Tô sem tempo. E, cara, a gente tá bem, mas... Apertado ali, dinheiro e tal. Você entendeu? Então, você já percebe que esse cara, ele tá fugindo da primeira responsabilidade dele ali, que é o sacerdócio do lar. Então eu já olho pra ele e falo assim, esse cara aqui, ele precisa começar a entender o que é prioridade na vida dele. Então, ajustar as prioridades. Você ajusta as prioridades. Porque assim, Satanás, ele pregou uma mentira... tarefas básicas do discipulado.
Satanás ele prega uma mentira que é muito grande. Você não pode ser bom em tudo. E aí ele quebra o princípio de João 10:10, que a gente tem uma vida abundante. Então, você mais vai ouvir das pessoas, esse ano eu tô focado nos estudos, esse ano eu tô focado em melhorar minha vida financeira, esse ano eu tô focado nos treinos. Mas de onde vem essa separação? Em qual parte a Bíblia fala que você tem que separar períodos da sua vida para áreas... Tem que ser íntegro. Vida integral, Lá em Tessalonicenses, a Bíblia fala que na volta de Jesus, a gente tem que ser encontrado irrepreensível, santos, e tem mais uma palavra que eu esqueci. Imaculado. Então, quer dizer, ele não tá, falando assim, se preocupe com algo agora e resolva outro algo depois. Então, sempre que eu tô com esse pessoal, tô sempre olhando para, deixa eu entender as desculpas que eles estão me dando. O ser humano ele é muito pronto para primeiro colocar, afastar do âmago, né? Existe sempre algo que está dentro que a gente naturalmente protege. Muito. E a grande riqueza do desenvolvimento pessoal é quando você entende que o segredo para você passar de nível é você, em vez de fechar essa porta, abrir essa porta. E a gente naturalmente protege essa porta, achando que está se protegendo, mas a sua melhor versão só vai estar disponível se você abrir essa porta. E a vulnerabilidade ou outras palavras que estão aí em cima dessa aplicação, né? E com os meus meninos é muito no aspecto também de... Eles me vêm fazendo coisas relevantes hoje. Então eles acham que tem que fazer coisas relevantes também. Mas eu faço coisas relevantes, eu tô indo lá para os 40, aí estamos com quase 35 anos para 40. Então, essa minha jornada, eu tenho consistência há 17 anos no que eu faço. Então, também eu tenho que mostrar para eles que assim, cara, vocês estão começando uma jornada de vida e você vai ter que passar pelos seus processos que eu já passei talvez 10 anos atrás e você tem o seu tempo para fazer isso. E tá tudo bem, desde que você esteja avançando nos seus processos. Cada um corre a sua corrida. Exatamente. Só que o que acontece com essa geração? Eles não conseguem resolver uma coisa. Então o que eles fazem? Pega 5. Porque se você falar que não consegue resolver uma, o que eu vou falar para você? Você é ineficiente. Se você pega 5, você fala, nossa, é verdade, você tem muita coisa para fazer. Então existe uma proteção. Já tem uma resposta. É uma proteção. Que você está falando, eu me fecho em cima de uma agenda disfuncional para fazer um monte de coisa que não faz o menor sentido. Então, o que eu mais faço com o pessoal é falar assim, cara, por que você está fazendo isso? Não, isso é muito bom. Desculpa, isso é muito bom. Porque, cara, você falou uma parada que, de verdade, todo mundo precisa ouvir. A tendência que a sociedade está nos provocando a sermos a correria, ou viver a correria, na verdade, é uma disfunção bizonha. Desequilibrada, de tarefas, não saudável, mas simplesmente para proteger a si mesmo de se autodeclarar ineficiente. Medíocre. Vamos rasgar? Medíocre. Não tô fazendo a vida ser boa. Por quê? Sabe como eu descobri isso? Aí o que eu faço? Assumo um monte de coisa e aí a sociedade não vai me cobrar tanto a eficiência, porque vai reconhecer. Poxa, ele tá com tanta coisa na mão. Olha, ele tem filho, ele tem... tá tão envolvido, trabalho puxado, tá na igreja, é voluntário. Eu tenho fazer negócio, né? Eu vi uma frase essa semana muito boa. Ser voluntário não é responder ao chamado, tá, gente? Chamado é uma coisa, voluntário é outra. Exatamente. E outra coisa, você ter resultado e ser aprovado por Deus são duas coisas totalmente diferentes também. Resultado aqui, né? Então, mas eu tive a experiência, essa semana, a gente discipula uns adolescentes, e aí assim, cara, eu exijo, você tem que ler, você tem que consumir conteúdos diferentes. Uma coisa que nós cristãos precisamos entender, Bíblia, primeiro livro, fundamental, ele tem que ser o teu guia. Mas não dá para você ficar lendo só Bill Johnson, só Benny Hinn. Você precisa ler outras coisas, você precisa ler coisas que conectam com o teu mercado de trabalho, coisas de família, você precisa ler o que a sociedade está falando, arte, cultura, política, precisa aprender tendências, você precisa aprender, isso é fundamental. Então a gente estica muito essa parte de cognitivo, você precisa estudar. E aí falaram assim, mas é muita coisa, não sei se eu vou dar conta. Eu falei, peraí, quantos anos você tem? 18. O que você faz? Estudo. Então, peraí, deixa eu te falar. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu contar uma historinha. Eu toco uma empresa hoje que a gente está nessa introdução que você trouxe. Eu tô com o segundo filho para nascer. Eu lidero o ministério da minha igreja. A gente está abrindo frente agora...
cara, a gente tá falando de 12 países, então você tem que estar conectado com muita coisa. Então, aprender línguas é muito importante. E isso, hoje é dia 20 e pouco, né, de fevereiro? Dia 22. Dia 22. Não, 22 gravando, 24 episódios no ar. 24. Corta. Tá, então estamos estamos na 8ª Final de semana. fevereiro, Tô terminando meu 9º livro do ano já. Falei assim, você vai me dar desculpa? Que talvez seja muito coisa pra você? Então, uma das coisas que eu mais me preocupo com a galera que anda comigo é aprenda a fazer gestão, não do tempo, mas das atividades. Porque o tempo, ele é muito subjetivo. Se Deus te pega no Kairos, meu amigo, acabou, ele bagunçou a tua agenda. E tá tudo bem. Então, você tem que ter gestão das suas atividades. Então, é fazer menos coisas para ter mais eficiência. Lógico, depois de 17 anos de profissão, de carreira, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi alguns caminhos. Por exemplo, tá bom, agora é a hora, então, de ter um assistente pessoal. Então, agora é a hora... aquilo que eu fazia com muito esforço antes, quem que pode fazer? Fulano pode fazer. O que isso aqui? Ciclano pode fazer. Porque vai chegar uma hora que eu vou chegar no único lugar que eu sou insubstituível. Que é na mesa da minha casa, discipulando meu filho. Só você pode fazer essa Só eu. Função. Qualquer coisa de ministério, de empresa, de atleta... Tarefa, trabalho. Outras pessoas podem fazer. Outras pessoas podem fazer. Agora, na mesa da minha casa, discipulando meu filho, só eu posso. Ele não vai ter outro pai. E aí, essa é uma briga que eu tenho com todos. Você está querendo baratear em tempo a educação do teu filho, você vai pagar muito caro aos 15, 17, 20 anos de idade dele. O que você está tentando baratear hoje com 2, 3, 4, 5 anos de idade do seu filho, você vai pagar os juros disso lá nos 17, que é quando o filho está começando a descobrir quem ele é, colocando as asinhas para fora, e aos 18, acabou. Ele vai descobrir também o que fizeram com ele na infância, inclusive. Muito. E aí isso pode acarretar em vários prejuízos. A minha vida, eu acordo, normalmente entre 4h30 e 5 da manhã. Eu poderia acordar às 6h30, 7 da manhã, que já é bem cedo para algumas pessoas, inclusive. Eu poderia acordar 2, 3 horas mais tarde, tranquilamente. Se eu não quisesse educar meu filho como eu educo hoje. Porque o que acontece? Eu tenho que acordar mais cedo para ter a minha disciplina pessoal, fazer as minhas coisas, para que quando ele acorde, eu tenha... Você tá pronto para ele. Eu tô pronto para ele. Então, assim, cara, como é que eu vou pedir pro meu filho ler a Bíblia se eu não tô lendo a Bíblia? Como é que eu vou chamar meu filho para orar se eu não... esses dias a gente tava num churrasco. Meu filho era a única criança do churrasco. Nós estávamos em uns 8 cristãos e uns 3 não cristãos ali. Resenha, legal, papo bacana e tal. E chegou a hora de comer... E a gente brincando com os não cristãos, né? Ora você. Aí ninguém queria. Aí começou a chegar a hora dos cristãos, nenhum queria orar por um jantar. Aí eu falei, vou sacanear esses caras. Não, oração de avivamento, né? Não tava lá no Descendo, né? Era uma oração para agradecer a comida. Vou pegar no pé desses caras. Filho, vem cá. Ora aí pelo nosso jantar. Quantos anos? 3 anos e 5 meses. Ai, que fofo. Muito obrigado. A galera falou assim, preciso rever meu cristianismo. Uau. Mas isso é o quê? É tempo de mesa. É o que ele vê a gente fazendo em casa. Me custa muito caro discipular meu filho. Mas eu sei que eu vou receber os dividendos disso lá na adolescência, na juventude dele. Então, guerreiro, mas assim, e aí? A tua paternidade, como que foi? Porque você faz isso com seu filho, mas você teve essa referência? 0. Eu fui criado pelo meu avô. Avô não é pai. Ele vai tentar te dar o melhor que ele tem, mas ele é avô. E o avô não tem autoridade de pai, é diferente, é um amor, é um carinho. O filho já não enxerga ele. Eu já falei várias vezes pro meu avô, lógico, isso lá meu avô já morreu faz um tempo, mas eu falo, você não é meu pai, o que você tá querendo falar comigo? E você escuta muito essa frase de pessoas querendo educar crianças e as crianças falam, você não é meu pai. Então, cadê o pai? Você já vê a primeira disfunção. E eu era um fruto disso. Então eu cresci sem pai. Minha mãe teve que sair de casa para fazer a função do pai, ou seja, do provedor de casa. Então, ausência. Ou seja, eu perdi os dois. Eu não tinha um pai, minha mãe testou ser pai, eu perdi minha mãe junto. Olha só. Só que ela foi muito guerreira. Ela segurou a bronca pesado. Então, eu conheci meu pai aos 23.
numa festa de ano novo, chapado. E ali eu tive a certeza de que eu não deveria ter andado com ele mesmo. Sabe? Tipo assim, quando você tem... Eu já estava com Jesus, então eu já tinha perdoado ele. Meu coração já estava limpo. Quer dizer, você tem sempre que limpar, né? Sempre tem alguma coisinha que você tem que limpar. Mas aquele perdão inicial, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu já te perdoei. Liberado. Já estava liberado. Então, tipo, sem crise até aí. Encontrei com ele, tava bêbado, ele tava com uma namoradinha mais nova do que eu. Então foi assim, tipo, a certeza de que realmente ele não ia ser o homem influente na minha vida. E assim, gente, desde os meus 3 anos, 4 anos de idade, que eu lembro de algumas coisas, eu já sou líder. Minha mãe de longe me treinava para isso. Então era time de futebol da escola, era capitão, era, como é que é o da turma? É o... Líder? Tem um nome lá da turma? Esqueci. A gente vai lembrar aí no meio, vocês interrompem para falar. Nos comentários, Representante. Representante de turma. Representante de turma. É. O Vini comentou aqui, o Vini tá no mais. Obrigado. Um abraço pro Vini e pro Jeff aqui. Aê. Vini. Então, desde pequeno, nessa pegada, né? Obviamente que eu não ia aceitar um homem fraco me liderando. E meu pai era um homem fraco. Então, tudo que ele tinha que fazer era porque ele era fraco. Ele tinha que beber porque ele era fraco, ele tinha que se drogar porque ele era fraco. Ele é um homem de quase 50 anos com uma menina de 18 porque era fraco. Entendeu? Abandonou os filhos. Era fraco. Então, tipo, naquele momento eu tive a certeza. E esse era o dia 31 de dezembro de 2012. Virada de ano. No dia 19 ou 18 de agosto de 2013, eu recebi a nota de falecimento dele e já fui enterrar meu pai. Então, esse aqui é meu relacionamento com o pai. Mas muito cedo com Jesus, eu tive a revelação da paternidade de Deus. Isso mudou toda a história para mim. Então, muda para o bem, mas também você passa por um processo que é muito doloroso. Porque quando você assume ser filho de Deus, ele vai te tratar como filho dele. Então, ele vai passar você pelos processos que você tem que passar. Né? Ser cristão, eu acredito que não é um processo difícil, mas você tem que estar pronto para você crescer, para você crescer, para você crescer. E entender que o que Deus faz com você é revelar o caráter dele em você. E para isso você precisa passar pelos processos. Então, o seu cristão que não quer passar por processo, ele ainda não entendeu quem é Deus na vida dele. Porque assim, a gente até estava falando antes do episódio começar, né? Deus está... A boa notícia não é que Deus está aqui, que a presença de Deus vai ser, não. Está em nós. Então, assim, o nosso trabalho no caminho da maturidade cristã, pelo que eu estou entendendo você comentar, enquanto você derruba o café na mesa, Deus está em nós e a gente tem que ir se desvestindo da nossa natureza e descobrindo, essa natureza que é de Deus que está em nós. Então, a gente vai ficando cada vez mais próximo de Jesus e menos parecido com quem éramos. Exatamente. Isso é algo que me conecta muito, que é uma beleza do evangelho, que muitos cristãos, às vezes, não têm a sabedoria de lidar. Eu queria que você comentasse isso que me veio no espírito agora, que é, as pessoas sempre vão te rotular quem você era. E aí a sociedade, a família e às vezes as pessoas à sua volta, elas vão lembrar do Guerreiro ou do Fernando Guerreiro que era. Sim. Mas você está num processo que você já não é mais quem você era ontem. Exatamente. Se você está caminhando com Deus e indo em maturidade, cara, você já não se parece com quem você se casou com a sua esposa. Você já não se parece com o cara que pegou seu filho no colo pela primeira vez. Então, assim, essa mudança constante, ela precisa também ser muito bem percebida pela família. Eu queria fazer essa pergunta conectada à sua relação com a sua esposa, que está grávida agora, que vai nascer o seu segundo filho já. Como é o nome dela? Priscila. Momento parabéns. Priscila está grávida, vai nascer o Joseph. Já temos o Abraham. Caramba, o cara veio. Nossa. Opções, né? Joseph foi o Abraham que escolheu. É isso. Então o irmão mais velho, ele nomeou o Joseph. Nomeou o Joseph. Olha que legal. Eu acredito muito no sistema do primogênito. Que legal. Então a gente está criando o primogênito mesmo, assim. Eu sei que nos tempos atuais é difícil falar isso, mas se você perguntar pro meu filho hoje, quem que lidera o Brasil, quem vai liderar o Brasil? Eu, papai. Então, assim, acho que uma sociedade fraca precisa ser liderada por pessoas fortes. Então... Gosto disso. E só para ouvir seu comentário, em relação a como que é esse desafio de mudança constante. Boa. Porque a relação de casamento e família, ela é exatamente isso, né? Adaptações o tempo inteiro. E aí, você junta isso a
conhecimento de Deus, cara, você não vai se parecer com o cara que se casou. Uhum. Como que você lida com isso? Cara, primeira coisa, existe uma frase medíocre do cara que se converte que fala, eu abandonei tudo pra ver com Jesus. Mentiroso. Abandonou o quê? Sua vida era uma desgraça. Você entendeu? Abandonou o quê? Qual é o esforço que Qual você esforço? fez? Você ganhou tudo, você não abandonou nada. Uhum. Vamos combinar que você não abandonou nada, você ganhou tudo. Já começa desse princípio. Então, o cara que se converte, ele começa a se martirizar nos processos dele. Começa a ficar o peso para se livrar de uma pornografia, de uma masturbação, de um adultério, de uma mentira. Irmão, para olhar para o resultado disso, que é o mesmo resultado do treino, Joy. Ai, eu não consigo treinar, morri, mas passo bem, eu não posso acordar cedo. Sabe por quê? Você não está olhando para a recompensa eterna disso. Então, tanto o treino, vamos linkar aqui, o treino com esses processos com Deus. Por que as pessoas têm dificuldade de entender os processos com Deus? Porque elas estão olhando para as próprias dores. Elas não estão olhando para o que Deus está olhando para nós. Como Deus enxerga nós. Isso falta Bíblia para as pessoas. Uhum. Falta a revelação de quem você é para Ele. Então, assim, primeira coisa, então, falta um discipulador. Porque as igrejas brasileiras, elas incharam e as pessoas estão se autodiscipulando pelo YouTube. Isso aqui é um risco, porque assim, você precisa de um discipulador. Talvez você não vai conseguir ter um discipulador no one-on-one, mas, cara, esteja num grupo de discipulado. Então, para quem está agora ouvindo a gente e está perdido nesse aspecto, procure agora uma liderança saudável. O cristão, ele precisa andar debaixo de uma liderança saudável. Ah, mas o pastor não sei o que fez isso. Então, vai procurar uma liderança saudável. Existe e tem muitos. Tem muitos. Eu tenho hoje... Eu tenho o privilégio de ser discipulado por um dos caras que ele lidera a nossa nação. E eu vejo só no meu grupo de discipulado, que somos em 25 caras, eu vejo 25 homens de Deus de caráter. Porque naquela sala de discipulado os caras rasgam o coração. E eu acho que o caráter ele é um princípio, é um resultado de um homem que sabe rasgar o seu coração perante os homens e perante a Deus. Mas aí voltando. Então, olha para minha vida. Tava uma desgraça. Eu conheço a Jesus e ele me mostra um caminho novo. Só que eu tenho que decidir viver esse caminho novo. Aí eu posso me contentar com a salvação. Entreguei minha vida para Jesus, vou virar lá o cristão de banco. Beleza, posso viver isso. Mas a vida é sobre isso. Então, o que sorteia mais para mim? Então, quando você começa a andar com um discipulador ou num ambiente saudável, cara, você vai começar a entender que os processos eles são naturais, não tem como fugir deles, e a vida cristã, ela é muito mais do que a gente acha. Cara, quer ver coisa mais divertida? A gente voltou de viagem missionária agora, a gente foi pro carnaval e fomos para algumas nações diferentes como igreja. Os caras voltam, tinha o cara cego lá, a gente chorou, voltou a enxergar. Ah, não sei o que, tava assim, foi curado. Ah, não sei o que. A gente foi pro Rio de Janeiro orar pelos traficantes. Aí era a menina de 20 anos entregando palavra, pregando evangelho, que você tá fazendo errado, você vai pro inferno. E o cara, tipo, eu vou pro inferno. Oh. Cara, pô, isso aqui é chato. Agora, eu acho que daí a pessoa que não tá aceitando esses processos, ela tá olhando ainda muito pro que ela tem que deixar para trás. E se ficar olhando do que tem para deixar para trás, não vai viver o que tem para frente. Daí a gente vai lá para 1 Coríntios 5,17, a Bíblia fala sobre a mente de Cristo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Se a gente não entender esse princípio em Jesus, a gente mesmo vai ser acusado do passado. E eu vou te falar, eu tenho vícios de 12 anos atrás, que se eu não tiver íntegro com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus, eu quase caio. Eu chego ali, à beirinha, e eu começo a perceber, isso é nítido, quando eu começo a perceber a temporada começando na minha vida, que eu estou diminuindo meu ritmo de oração, estou diminuindo meu ritmo de jejum, estou lendo menos a minha Bíblia, estou mais focado em outras coisas, eu começo a perceber que eu já estou indo para um ambiente perigoso. Zona de risco. Então, assim, se não existe, já venci o pecado. Não caia nesse erro. Ele vai estar sempre ali, batendo a porta. Satanás, ele vai mudar a forma de comunicar isso. Ele vai... Então, assim, às vezes o jovem acha, quando eu casar, eu vou ter sexo disponível, então eu vou me libertar da pornografia e da masturbação. Não vai.
só vai piorar a situação. Porque se você não domina isso na juventude solteiro, o que vai diferenciar você casado? Talvez você só se masturbe dentro da sua esposa, como muitos homens estão fazendo hoje. E é um processo que tem que passar. Então, assim, voltando aí, cara, começa a olhar para a vida que Deus tem para nós. Começa a olhar para os planos do Senhor. Cara, eu me matava trabalhando para ter uma vida medíocre. Aí começa todo o processo de abandonar tudo aquilo para trás e começar a experimentar algo novo com Jesus. E assim, dando vários all-ins. Deus falando, larga tudo. E vai para um lugar que você nem sabe onde é. Eu, tá bom, você tá falando, eu vou. E assim, nossa, você foi fácil? Sim, eu fui fácil. Porque na noite que eu ia matar minha mãe, Deus falou comigo. Então, o que eu tenho para duvidar da voz de Deus? Sabe, o que eu tenho para... O poder da transformação. E aí você dá um passo pequeno. E tá pegando aqui, né? Eu gosto muito de Ezequiel 37. Todo mundo tá vivendo Ezequiel 37 o tempo todo. Ou você vai ter que liberar uma palavra de vida que vem direto dos céus, ou você vai olhar para o vale de morte, da morte. Agora, em alguma área da vida você tá assim, alguma área da sua vida você tá assim, os meninos aqui estão assim. Eu tô assim. Ou eu olho para essa situação de morte do vale de ossos secos, ou eu tô aqui para liberar uma palavra para trazer vida para cá. Agora, essa lacuna aqui, ela mata o cristão. E o que Deus tem me falado sobre essa lacuna? Imagina aqui, essa é a lacuna do estado atual, e essa é a lacuna... Agora pode fazer barulho aqui, né? Pode. E essa é a lacuna do estado desejado. O que eu estou falando aqui? Aqui é a lacuna do que a gente está vivendo hoje, os nossos medos, nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta da origem de Deus. E aqui é tudo que é a vontade de Deus para nossa vida, os sonhos do Senhor. E a gente... Presta a tua xícara aí, Johnny. Até o nome eu errei agora. Aí a gente está aqui no meio. Então você começa perto do seu estado atual. Deus fala com você, você passa um processinho, você se aproxima mais da vontade dele. Aí fala, servo bom e fiel. Tá sendo fiel no pouco? Deixa eu largar tua tenda aqui, ó. E quando eu falo largar tua tenda, não é que você vai ficar rico. Você vai ver experiências mais profundas. Vai esticar. Aí você fala, caraca, acabei de passar por um processo, mas Deus tá me esticando em outra coisa. Você dá mais um passinho. Aí Deus fala, então você está disposto a viver uma vida comigo? Ele abre mais caminho para você. Aí você fala assim, eu sou perseverante. Romanos 5:3, as tribulações geram perseverança, você avança. Aí Deus fala... Deus tem mais, mas a mesa acaba. Então vou te dar mais esperança. Aí sabe o que acontece? Muito cristão está olhando para o quanto isso aqui está crescendo e se distanciando, mas poucos estão olhando para o quanto já saíram daqui. Se você fizer essa reflexão agora na sua casa, o quanto você estava aqui antes e o quanto você está aqui agora, você vai perceber que para cá não foi dores, não foram dores, foram privilégios. Dor é o cara que permanece aqui, ó, preso, viciado, não consegue crescer na própria vida, não consegue fazer família, não consegue, sabe, ele está travado. E a gente está aqui chorando sem ver o quanto que a gente já cresceu. Às vezes achando que não chegou lá. E sabe quando a gente vai chegar aqui? Porque você só está vendo essa visão porque você avançou tudo isso. Antes, para você, era só dar mais um passo. Na sua casa, para olhar agora o que você viveu nos últimos 3 anos, quem você era 3 anos atrás e quem você é hoje. Olha lá na pandemia. Lembra do Covid, Aí sabe quando você vai chegar aqui? No corpo glorificado. É só quando morrer. Porque o cristão está querendo viver os prazeres da vida aqui na terra, mas a gente está para desfrutar os prazeres lá com Deus. O desfrute da nossa vida é com Deus. Perspectiva eterna, né? Perspectiva eterna. Então, assim... Que é o nível de mente que fez Paulo e os discípulos fazerem o nível de entrega em vida que fizeram, que faz o evangelho chegar pra gente hoje. Senão a gente... E você sabe o que sem acontece? Sem esse nível de entrega não existe resultado. Muito. E hoje a adoração nas igrejas está assim, e gastarei a minha vida aos teus pés. O cara nem ora. O cara tá gritando isso lá às 19 horas na hora do louvor da igreja. Ele tá gritando, e gastarei a minha... Mas na hora dele ajoelhar e orar, ele não ora. Na hora de jejuar, ele não jejua. Na hora de ler a Bíblia, ele tá no Instagram. Então, peraí, que vida que você vai gastar aos pés? Entre aspas, né? Ai de Deus se não abençoar esse cara, né? Que o cara vai pro protesto. Aí sabe o que acontece? Aí o casamento dele tá mal. Sabe o que ele fala? O inimigo tá me atacando na família. Peraí. O cara, ele não é o líder da casa dele, não é o sacerdote. Intimidade com a esposa,
talvez ele está gastando esse tempo na pornografia, a energia dele na masturbação. Então, talvez você está em casa reclamando do seu matrimônio, mas está tendo mais amor na tela do teu computador do que na mesa com a tua família. E aí é um princípio. Outra coisa, de onde eu falo isso, tá, Johnny? Sendo vulnerável aqui, Joy, eu passei por um processo que a minha esposa pediu o divórcio. Porque eu não tinha entendido o que era a família, eu não tinha entendido o que era o matrimônio. Então eu sempre fui um líder muito forte, blá, 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 autoritário. Totalmente diferente do que Deus estava me chamando para ser. Aí sabe qual que é o problema? Satanás, ele sempre vai colocar você pertinho da onde Deus te chamou para estar. Mas nunca vai deixar você estar lá. Porque o que é melhor para Satanás? É você estar longe daquilo que Deus te chamou e você falar assim, caraca, eu estou distante dos caminhos do Senhor, eu estou distante do meu chamado, eu estou distante do meu propósito de vida, ou aqui pertinho achando que está vivendo isso. Eu era um líder que movia multidões. Muitas, muitas pessoas. Aí um dia eu fui levado à reflexão de que líder eu estava sendo. Só machucava os meus liderados. Então Deus me chamou para liderar as multidões, mas não para machucar as multidões. Então o que Satanás fez? Você vai liderar as multidões, mas não do jeito que você quer. Quando eu tive essa revelação na minha mente, e essa revelação veio através da intimidade com Deus, eu falei, preciso mudar. E aí isso já estava impactando no meu casamento. Porque eu estava sendo o mesmo líder autoritário dentro de casa. E a esposa, ela não quer um líder autoritário. Ela quer um sacerdote. Efésios 5:25 fala que o marido tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. E se der em sacrifício por ela, para que as suas orações não sejam pausadas no céu. E para que eu não derrube o microfone aqui. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso resetar minha vida. E foi bem quando minha esposa pediu o divórcio. Aí eu falei, peraí, para. Você estava envolvido com as coisas de Deus, tudo. Na igreja. Porque é muito fácil você se perder. Eu não estava me doando. Eu estava contemplando as minhas habilidades. É que às vezes, eu percebo assim, que às vezes Deus nos chama para algo, mas o inimigo, ele fica de olho naquilo que Deus te chamou e ele faz com que você erre na intensidade daquilo. Concordo. E aí você tropeça. E aí ele ganha tempo. Muito. Porque tudo que ele quer é roubar o seu tempo. Que ele consegue começar a te atrasar com aquilo que Deus te prometeu. Concordo muito. Aí, falando em tempo, só para montar uma linha do tempo aqui, você perguntou da paternidade, né? E aí, esse processo de ter que estabelecer a visão de Deus para o nosso casamento, ele veio um pouquinho depois do nascimento do nosso filho. E aí tudo mudou. Então, assim, tudo mudou. Veio o filho, veio uma pandemia, veio um monte de coisa. E glória a Deus que eu tive uma esposa que me despertou. Eu tive uma esposa que falou assim, cara, você precisa ter caráter de falar para os seus pastores quem você é de verdade. Então, esposa, se vocês estão passando por processos difíceis, não se escondam. Não se permitam viver uma vida que não é de Deus para você. Só que a minha esposa, ela foi muito sábia. Ela deu o choque do divórcio, disposta a divorciar, mas quando eu me comprometi a mudar, corrigir, ela foi parceiraça. Então ela não ficou com aquela guerra lá atrás. Joguinho, né? Joguinho. É isso, um grande problema, né? E as mulheres, às vezes, os homens também, né? Mas as mulheres fazem isso de forma mais natural, parece. Isso acontece muito. Muito. Então ela abriu mão do joguinho e o que ela falou? Eu quero uma família digna do Senhor. Tanto que assim, uma vez depois dela ter pedido divórcio, ela escorregou comigo. Aí eu falei, minha chance agora de me vingar. Aí eu falei, então agora, já que você pediu antes, vou sair de casa agora. Ela bateu na mesa e falou assim, você nunca mais fala isso. Divórcio é uma palavra que nunca mais vai sair da nossa boca nessa mesa. E ali, assim, eu falei, é sobre isso. Então ela se posicionou, porque também a mulher virtuosa não é aquela que escuta e aceita tudo. Se o homem está debaixo de uma revelação errada, ela não tem que estar submissa a uma revelação bíblica que está fora da cosmovisão de Deus. Faz sentido isso? Uhum. Sim. Então, a liderança do homem, ela é eficiente em casa quando está debaixo da cosmovisão bíblica. Pastoral, mesma coisa. Então, o cara começa a falar um monte de besteira para a mulher, não faz sentido. E aí, o que veio assim na minha cabeça? Quando ela engravidou,
Eu falei, cara, agora é a minha chance. O pai que eu nunca tive é você. Que eu acho que é a dor de todo homem. Você também não cresceu com seu pai? Não, meu pai eu tive. A Joy que não. Eu que tive, Então, todo homem que não teve pai, o que ele pensa? Aquela vontade de, agora eu vou consertar. Vou consertar. Primeira vez que eu pensei isso, Deus já estava no meu tempo de oração. Deus falou, pode tirar essa ideia da sua cabeça. Você vai ser o pai que eu tô te chamando para ser. Porque o filho não é seu, o filho é meu. Você não é filho do seu pai, você é filho de Deus. É muito doido você pensar forte nisso. isso, né? Eu me emociono. Eu falei, Deus, como assim? Aí ele falou, ele não tá aí para suprir as tuas carências. Eu tô dando um chamado pro seu filho. Eu tô dando para ele ferramentas dele. E você vai trabalhar com as ferramentas dele. Tanto que assim, hoje, qual que é a maior complexidade que eu tenho com meu filho? Ele quer liderar a minha casa. O chamado dele é liderança. Como que eu faço para uma criança de 3 anos e meio, com um chamado de liderança, hoje ele lidera os amiguinhos dele na escola, ele é o cara que domina. Só que dentro de casa, existe uma linha muito tênue entre ele querer liderar uma casa e se tornar um filho desobediente. Como que eu faço ele ser um filho obediente sem matar a liderança dele? Se eu não me jogar nos pés da cruz e falar, Jesus, me capacita a ser um bom pai, acabou. Acabou. Você vai chocar com ele ou eu viro o filho do meu pai. Vai disputar a liderança. Ou eu mato a minha paternidade disputando com uma criança de 3 anos e meio. Que é um papel de bizonho. Ou eu mato a liderança do meu filho. Só que o que Deus tem ensinado e mostrado muito? Ele tem que seguir nesse caminho de ser um líder forte, mas entendendo que ele está debaixo de 2 lideranças mais fortes ainda, que é a do pai terreno e do pai celestial. E tem sido muito... Eu não vou romantizar a paternidade aqui. Não é fácil. Porém, é satisfatório. É satisfatório quando você está num churrasco, o teu filho de 3 anos e meio ora por todo mundo. É satisfatório. Hoje de manhã, a gente... E aí, filho, qual a história? Eu estava fora de casa hoje, não tive tempo de discipulado com ele, minha esposa teve. E aí, filho, o que você leu hoje? Aí, ele ama a história de Josué na muralha de Jericó. Toda manhã tem que ler essa história para ele. Toda manhã. Só que aí o acordo a gente vai ler essa, mais uma diferente. E hoje eu cheguei no café da manhã, eles já tinham lido a Bíblia, e eu falei assim, filho, aí, o que vocês leram hoje? 2, papai. Eu falei, muralha de Jericó e qual a outra? Ele e a mãe já olharam para mim, não, papai, não teve. A gente leu outras 2 diferentes. Olha. E aí começou a falar, leram lá Josué, quando é colocado no rio, no cesto. E a outra, qual que era a outra? Moisés. Olha a heresia aí, né? Igual que era a outra, Jeff, que eu esqueci? Do Daniel, do livro de Daniel. Você acredita? E aí eu perguntei pra ele assim, filho, ele tá de prova aqui, ó. Filho, por que os 3 homens não queimaram na fornalha? Porque Jesus estava com eles, papai. É isso. Nossa, ouvir isso... Joy, esses dias eu tava dando um treinamento para um grupo lá da nossa igreja, num retiro. E a gente tá, como você falou, eu uso muito a teologia no meio do treino, muito teologia. E a galera tava num processo de um exercício de muito estresse físico. E eu comecei a falar, imagina Jesus carregando a cruz. Imagina Jesus suportando a dor da crucificação e imagina ele suportando a crucificação. E você está aqui, você está suportando a tua dor física. Jesus... Era prancha não, né? Era a isometria do agachamento, um pouquinho... Tá ali, ó, tá ali, na mesma... 5 minutos de prancha, você começa a carregar a tua 5 minutos. É? Por quê? E não me deixe esquecer desse princípio. Tá. Quando eu terminar essa história dele, me lembra desse princípio. Aí eu fui falar assim, você precisa lembrar por que Jesus morreu na cruz, para você ganhar agora da sua carne aqui. Quando eu falei, você tem que lembrar por que Jesus morreu na cruz, ele veio correndo, bateu na minha perna, para nos salvar, papai. 3 anos e meio. Uau. Ele estava te acompanhando na... Ele me acompanha em tudo que eu posso, eu levo ele. Eu mostro para ele que o trabalho é digno do Senhor. 2, eu mostro que o meu trabalho não é inimigo dele. Porque você pega a minha geração, a nossa geração, 35, 40 anos, os filhos de pastor têm grande problema com os pais, principalmente com a igreja. Porque por muitos anos a igreja foi a maior concorrente do tempo da atenção. Roubou o pai. Roubou o pai. Então a igreja roubou meu pai, eu não quero a igreja para mim. Entendeu?
E isso eu aprendi cedo com os meus... Por isso que eu tô falando, você precisa ser discipulado por alguém que vai te ensinar coisas que você não vai aprender sozinho. Então, eu tento levar ele para todos os lugares que eu posso, tá mais perto possível, e ele já entendeu. Lógico que, eu vou para uma reunião, ele fala, tá bom, papai, vai lá. Não é assim, né? É uma criança, de verdade. Vamos não lá. É uma inteligência artificial. Não, vamos romantizar isso. Só que ele começa a ver, o trabalho do meu papai é legal. Eu pergunto, filho, qual que é o trabalho do pai? Abençoar as pessoas. Que legal. Então eu tô fazendo uma conexão que daqui 20 anos vai fazer sentido para ele. E uma boa liderança, tanto de família, quanto no business, quanto na igreja, ela não olha para esse ano, ela olha para uma década, ela olha para 2 décadas. E a gente está olhando para os 20 anos do Abraham. Eu estou olhando para o Joseph, não nasceu ainda, mas o Abraham já sabe que ele é o primogênito, ele que vai liderar o irmão dele. Ele já sabe disso. Ele fala, papai, ontem ele usou uma frase muito legal. Quando ele chorar, ele falou um negócio tipo assim, eu vou cuidar dele. Então já tem esse senso de internalizou. Mas ele não deixa de ser criança. A gente toma banho de chuva quando chove, a gente zoa o banheiro inteiro tomando o banho dos meninos. É criança, tem 3 anos e meio. Também não pode imaginar que ele é um mini adulto, ele é uma criança. Mas, por exemplo, com 3 anos e meio, ele está falando 2 idiomas, está sendo educado em português e inglês, e o português dele é perfeito. Eu não cheguei a falar, quem é o neninho do papai? Sabe por quê? Você vai ter 2 trabalhos. Então, isso é uma ridicularização com a criança, porque depois ela vai crescer, vai falando errado. Eu, aos 17 anos, na primeira aula de educação física, na faculdade, eu falava português errado, meu professor me humilhou na frente de todo mundo. Daquele dia em diante, eu fui estudar língua portuguesa. Eu falei, eu quero ser bom, preciso aprender muito, que é bem complexo, né? Mas é isso. E aí, você falou do casamento e tudo mais. Só para eu pegar um ponto de contato aqui, você contar um pouco da história de como que surgiu a educação física, exatamente como você menciona agora a tua formação. E junto com esse desenvolvimento da educação física, existe essa afinação no espírito para a tua missão. Boa. Para aquilo que só você carrega. Assim, o guerreiro, ele fez um processo de formação natural, mas ele descobriu no processo um chamamento sobrenatural que te dá hoje uma especificidade. Como que é? Conta pra gente, né? Como foi essa jornada da formação? A gente também tem muitas pessoas, né? Nossa, muitas pessoas mesmo. Tem muita dificuldade quando entra nesse assunto do propósito, aí entra em conflito com o trabalho e aquilo que Deus chamou pra fazer. Eu vejo muita confusão. A pessoa faz a formação XYZ, né, me formei em tal coisa, e aí? Às vezes a pessoa trava aí, e às vezes envelhece... e não destrava. Cumprindo aquele papel que a sociedade exigiu em algum momento, mas não necessariamente aquilo. Eu tô no ramo há 17 anos, né? Então a primeira coisa foi uma oportunidade de vir morar com a minha mãe. Então eu morava lá no interior do Paraná, aí minha mãe falou, cara, faculdade, o que você quer fazer? Falou, quer vir para São Paulo estudar, morar comigo? Eu falei, quero. Olha. E aí minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade, então eu tô falando de 26 anos atrás, ela já me dava suco verde. Não era modinha ainda. Ela já me dava. Então, minha mãe sempre foi muito conectada à saúde, à atividade física. Ela sempre soube se cuidar. E ela me levava para academia e eu já era atleta desde menino também no futebol. Sempre me dediquei muito. Tinha o sonho de ser profissional, mas não tinha habilidade o suficiente. Só a garra do guerreiro. Só a garra, só a garra. E daí, ela falou, o que você quer estudar? Eu falei, só sei jogar bola. Vou estudar educação física. 17 anos ali, formado no ensino médio. Só que aí minha mãe fez uma coisa muito especial. Ela me colocou para fazer uma entrevista de vocação. Que legal. E aí o cara falou, cara, acho que o teu perfil é para academia. A coisa que eu menos queria ir para minha vida. Eu queria trabalhar em clube de futebol, essas coisas. Aí falou academia. Eu falei, mãe, tá bom. Já que você paga minhas contas, eu vou te dar essa oportunidade de fazer o que você quer. Pagar mais uma conta. E eu fui... Eis aqui um boleto novo. E eu fui pra academia lá, ela mandou meu currículo, estudante de educação física, primeiro semestre, esse era o meu currículo. E hoje eu, como empresário, eu entendo o fundamento que meu
meu primeiro... ele teve que foi tipo assim, pegar alguém cru para modelar no caráter e na cultura do lugar. Ele fez isso comigo e hoje eu gosto de fazer isso com os nossos colaboradores também. Acho que tem muito sentido nisso. E aquele cara, ele me capacitou muito. Me fez estudar muito, me fez me dedicar muito e falar assim, cara, você pode ser um profissional C, B, A ou A+. Qual que você quer ser? Todo mundo quer ser A+. Ele falou, então você vai se dedicar para ser A+? Eu falei, topo. Então, eu concluí minha faculdade sem conhecer Jesus. Depois de formado, que eu conheci Jesus. E aqui que foi muito interessante. Uma semana depois de eu conhecer Jesus, estava na academia. Não foi uma semana. Desculpa. Gente, cronologia, esquece, tá? Mas um tempo depois de conhecer Jesus, eu estava na academia enchendo minha garrafa d'água no bebedouro. E aí, a menina da faxina chegou do meu lado e falou assim, você tá indo pra igreja? Eu falei, tô. Eu falei, por quê? Ela, não é que acabou de passar uma menina ali e você não olhou. Olha, lembra a transformação? Uau. A referência que eles tinham antes de mim, mulherengo. Jesus entrou. Você tá indo pra igreja? Eu não falei nada, mas a atitude já pregou algo. Tá tudo bem. Beleza. E lá na academia eu já tive daí essa experiência de colocar um louvorzinho no final de um treino e esse cara que ia se matar, que eu falei, ele entregou a vida dele para Jesus. Eu falei, pô, legal. Mas só colocar um louvor não era o suficiente. Daí que você começou a... Comecei a entender. Falei assim, e foram 2 anos de busca, tá? Podemos dizer que assim que nasceu o Holy Flow? Não. A história é bem longa. Foram 2 anos de busca. Deus, como é que o Senhor quer me usar? Como é que o Senhor quer me usar? Como é que o Senhor quer me usar? E Deus só falava, seja excelente, seja excelente, seja excelente, seja excelente. Até que em 2015, Deus falou, cara, sai. Eu estava há 8 anos na academia já. Deus falou, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E só me conectou a uma pessoa. E a única coisa, a minha contratação... Parece que tá lendo o Gênesis, né? Sai do lugar, eu vou te mostrar um... E ele só me conectou a uma pessoa. Que se conecta com a vida real, né? Às vezes a gente lê um texto bíblico e viaja achando que isso não vai acontecer. É porque assim, acontece. Cara, o evangelho não dá pra você romantizar. Ou você faz ou você não faz. Ou você vive ou você não vive. Deus vai te dar direção, você obedece. Ou você obedece ou você não obedece. Exato. Não tem... mas será que... Eu só lembro que minha mãe falou assim, filho, vai. Porque eu tinha que abrir mão de uma estabilidade. Eu já estava gerenciando a academia, tinha uma carteira de personal muito boa. Eu estava muito bem na minha carreira. Profissionalmente falando. Profissionalmente Estável, falando. assim. Já estava bem emocionalmente e já estava com Jesus também. Então eu estava com a minha vida... Já casado ou ainda não? Ainda não. Tá. Aí conectei a um cara e a minha pergunta para ver se eu ia trabalhar com esse cara foi, eu sou cristão evangélico, protestante, pentecostal. Tenho liberdade de criação aqui dentro ou não? Ele falou, cara, nem sei o que significa, tem. E aí, ali naquele momento, Deus falou assim comigo, no meio do movimento todo, eu tô te dando um dom de curar a alma das pessoas através da atividade física. Aí eu comecei a estudar muito a Bíblia num contexto do que as pessoas mais estavam sofrendo lá em 2015. E por incrível que pareça, a doença do século já era a depressão em 2015. Eu comecei a entender quais eram os gatilhos para gerar depressão, como que a Bíblia poderia combater isso. Tô resumindo muito, né? E aí... Mas pode contar. Tá. Aí o que eu entendi junto com o discipulador? Olha a importância de um discipulador. Alguém mais experiente. Eu falei assim, pastor, eu tô com esse chamado para o mercado de trabalho, que tá muito legal, as pessoas estão me ouvindo muito, nossa empresa tá crescendo muito. Cara, saía gente do bueiro para treinar com a gente, assim. Vocês não estão ligados. Vinha bandos, assim. Era muito legal. Só que eu tô com uma dificuldade de ministrar sobre essas pessoas. Por quê? Eu sou uma empresa, não sou uma igreja. Eu tenho clientes com todas as orientações sexuais e religiosas possíveis e eu não posso ofender os caras nesse aspecto. Ele falou, vamos estudar a Bíblia no contexto do dia de hoje. E aí a gente começou a estudar. Nessa época, Josué 1,9, seja forte e corajoso, já era uma revelação muito profunda. Então ali no meio do treino, sei lá, o cara estava fazendo uma série de agachamento, flexão e corrida. E eu gritava assim, Joy, essa é a hora, teu corpo está cansando, você precisa ser forte, você precisa ser corajosa, rompe com isso agora. E aí você dava um sprint mais forte, voltava, fazia a flexão mais forte. Dentro de você crescia uma crença de que você era forte e corajosa. Declara vida. Vida. E aí, só que imagina isso acontecendo todos os dias,
5 vezes por semana e o grupo crescendo. Em 3 meses, a galera vinha dar testemunho. Eu tive alta da minha psicóloga, não tenho mais depressão. Cura física, reencontros com Jesus. Começou a acontecer. Isso ainda chamava We Move Brasil, era lá no Parque Ibirapuera. Foi de 2015. Cara, aí Deus começou a abrir as portas. Do local público, sim? Do lugar público. Qualquer um podia ir. E era muito... só que era pago, né? Ok, a inscrição. E aí, só que acontece? Os caras estavam passando lá na ponta e a gente fazia barulho. O grupo junto ali, energia. junto, e gritando com a galera, assim. Tipo, e sempre essas palavras... O cara... Meu, posso treinar? Pode. Pum, mais um cliente. Então, era uma graça de Deus naquele ambiente muito grande. E aí, o que eu fazia? Eu chegava antes, orava, intercedia pelo lugar, declarava a presença de Deus, preparava o ambiente, a galera chegava, pum. Então, sempre nesse princípio, eu precisava preparar um ambiente. E depois, né? Só que o que acontece? Isso não era um propósito de vida para mim. Isso não estava claro que era uma missão de vida. Mas o que eu entendi? Eu tinha uma habilidade, eu tinha um dom, eu tinha um talento. Que veio lá do meu pai comerciante fraudário, que era convencer as pessoas a fazer alguma coisa. Eu tinha uma habilidade de liderar e comunicar. Entende isso? Dessa habilidade de liderar e comunicar, eu coloquei os meus dons e talentos na presença de Deus e assim, Deus, o que o Senhor quer fazer com isso aqui? Começa a falar para o meu povo isso. Comecei a falar para o povo isso. A missão começou a ser desenhada depois que eu comecei a expandir e multiplicar os meus talentos em Deus. Então, a minha missão, ela foi desenhada depois que eu comecei a perceber que eu tinha facilidade com alguma coisa. Eu tinha facilidade em falar com os grupos. Então, o que eu comecei a entender? A minha missão é levar a palavra de Deus através do treino. Simples. Aí eu falei, tá bom. Aí começou o hype do propósito. Precisa ter um propósito. Lá em 2017, eu falei, tá bom. Então a galera ganhou dinheiro com isso aí, né? Com Nossa. essa pergunta aí. E você vê que, no final das contas, o propósito, você cria ele. Você cria um propósito que você acredita e você vai viver nele. Não espera do... Não vai vir. É uma coisa... Dificilmente Caiu vai o vir. download. Então, assim, ó, você vê. O que eu entendi? Eu reconheci em mim habilidades, dons e talentos dados por Deus. Eu reconheci em mim coisas que eram natas. Estava aqui, só precisava trabalhar isso. Então eu trabalhei minha habilidade, consequentemente surgiu uma missão de vida. Da missão de vida eu fiz meu propósito, que é até hoje potencializar pessoas através da atividade física. Daí o que eu juntei? Eu amo treinar. Eu sei comunicar muito bem. Então o que eu fui estudar? Comportamento humano, teologia. O treino é treino. Comportamento humano é variável, de pessoa para pessoa, situação para situação, é variável, mas você acaba encontrando padrões. Então fica fácil. Fácil assim, né? Se você estudar. Previsível. E a parte teológica esteja preparado para tudo, mas não espere nada. Porque Deus vai fazer alguma coisa e se você ficar esperando do teu jeito, talvez não aconteça e você se frustre. Então, se prepare para tudo, mas não espere nada. Quando eu comecei a juntar tudo isso, eu falei, eureka, eu tenho uma metodologia. Sim. Então, hoje, a gente, através desses últimos 8 anos que a gente tem aprendido isso, criou-se um propósito de vida que eu consigo facilmente vender isso como uma missão para as pessoas, porque há 8 anos a gente vem batendo na construção disso. Só que aí veio a pandemia. Parque lotado, a gente estava... Cara, trabalhei com marcas, eu fui treinador de Adidas, fui treinador de Nike, fiz coisas extraordinárias, desenvolvi um tênis para olímpicos. Reconhecimento de todas as áreas. Todas as áreas. Segmento. Muito legal. Experimentamos coisas incríveis. Conheci minha esposa no treino, ela foi treinar, aí do treino a gente começou a se envolver, aí ela entregou a vida dela para Jesus, falou, é isso que eu quero viver. Eu falei, cara, que legal, então agora você vai ter um upgrade também, você vai... Você acaba de ganhar um discipulador. Aperta o cinto. Aperta o cinto e vamos... E aí, com a pandemia, cara, acabou o parque. Acabou tudo. Minha esposa grávida, eu era a única fonte de renda de casa. Começou uma das maiores crises da nossa vida. O que a gente vai fazer agora? Minha fonte de renda secou. Nunca tinha pensado em gestão de risco. Cara, esse planejamento financeiro, né? Antes disso, um ponto importante, 2019, meu primeiro ano de casado.
No meu primeiro semestre, no quadrimestre de casado, eu decidi tirar um pouco o pé do esporte e viver um pouco mais família, desacelerar um pouco as coisas. Quando eu desacelerei um pouco aquilo que eu estava em evidência social, apareceu aquilo que estava destruído dentro de mim. Então eu percebi que eu estava me escondendo atrás de um sucesso externo. E isso me levou depois para um diagnóstico de depressão. Porque, cara, eu não tinha mais os aplausos, aquela adrenalina do esporte já não estava mais em mim. Por isso que eu falo hoje, cara, atividade científico isso, atividade física constante, regular, ela impacta diretamente na diminuição de 50% dos efeitos da depressão, dos sintomas. Ele não trata a depressão, né? Trata os sintomas. E atinge, né? Então, não é uma terapia, é terapêutico, é diferente. E, cara, eu fui abalado. Eu fui para psiquiatra. E ali naquele momento, acho que foi assim... Foi importante falar disso, porque às vezes você tá ouvindo e achando que a vida aqui foi só flores. Tem uma esposa forte dentro de casa, ela virou e falou assim, a única forma de você resolver isso aqui é saindo de todos os teus papéis de evidência e tratar o caráter. Aí foi. Saí de todos os meus papéis de evidência, fui fazer um seminário, que eu conheci o Cris no seminário. Que legal. E no seminário fui tratado. A única acordo que eu fiz com ela foi, depois de 6 dias de medicação, eu falei, amor, eu não vou tomar mais remédio. Eu não nasci para estar debaixo de uma condição dessa. E aí eu firmei ali o acordo com ela, falei, eu vou levar a sério o seminário, vou estudar muito, Porque, cara... Eu falo, não vou ficar me alimentando de algo externo, eu preciso tratar internamente. Então, às vezes, você está debaixo de um quadro depressivo, cara, você não vai eliminar a tua depressão com remédio. Você precisa buscar a cura para isso. E a cura, ela vem em 3 aspectos, espírito, alma e corpo. Foi o que eu experimentei isso, né? E aí, eu tive 7 meses, assim, de, tipo, cara, um isolamento no aspecto de buscar esse sucesso, essa fama, e falar, cara, eu preciso organizar a minha base. Só que olha isso, eu organizei a minha base, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu quase divorciei ainda. Por isso que eu tô falando assim, ó, a vitória, o sucesso, ela é uma cadeira de 3 pernas. Não tem estabilidade. Então, pô, você construiu algo que foi legal, você venceu um processo, você passou por algo, legal, se prepara que vai vir o próximo. Tem nada garantido, né? E eu achei que estava garantido. E aí, sentei ali no pudim e falei, agora... Aí, quando passou todo aquele processo, né, da Pri pedir o divórcio, a gente tem que... fazer mais ajustes, né? Muito mais ajustes. Porque o casamento, a gente experimenta isso, né? Nós somos casados também. Pós-pandemia, a gente entra para um relacionamento juntos e a exposição, ela é assim, dia a dia. 24/7. Tu vence uma batalha, exposição nova. É por isso que a Bíblia fala pra gente vigiar todo momento, né? Porque não tá ganho, assim, a nossa batalha. Não. Claro que Jesus, ele já venceu todas elas, mas nós precisamos, né, estar atentos com os planos do inimigo, que andam ao nosso derredor. Sim. E o casamento protege muito, né? Protege muito. Ter uma mulher sábia, um homem corajoso, líder de verdade, faz toda a diferença para a saúde do ecossistema. A família vai pro lugar que ela tem que ir. Porque hoje, assim, ó, gente, é muito engraçado. Às vezes a gente encontra pessoas aleatórias que a gente nem conhece. Cara, tua família me discipula. Porque de alguma forma as pessoas estão assistindo a gente. Nossa família, nossa vida é muito pública hoje. Então, desde igreja, os projetos que a gente tem, a nossa casa é muito fechada, mas quando a gente sai para fora é tudo aberto, né? Então, isso foi uma dificuldade para a Pri no início, porque assim, eu desde 2015 figura pública e ela sempre reservada, então tive que começar a expor ela um pouco mais nos eventos que eu ia. Isso é difícil se não tiver bem conversado, mas acho que a chave da virada ali foi entender que ela não era minha inimiga. E quando ela pediu o divórcio, ela também não estava falando, você é meu inimigo. Ela estava falando assim, eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo, eu quero algo melhor. Você está disposto a me dar algo melhor? Eu quero. Se você não está, eu estou fora. E colocando os seus limites, né? Os seus limites. Então, assim, Joy, eu acho que hoje, nossa, cara, o que eu poderia melhorar no meu casamento?
Talvez eu tenha que melhorar algumas coisas como pessoa, mas no meu casamento eu falo assim, eu tô vivendo um casamento digno do Senhor. Se existem coisas melhores para trazer, Deus vai descobrir. Vou descobrir. Eu como pessoa tenho muito. E talvez isso vai impactar no meu casamento, sim, com certeza. Sim. Mas assim, olhar e falar, o que você tem para reclamar do seu casamento? Não tenho. Então, tipo assim, eu tenho uma... Olha que interessante, a Pri, quando ela se encontrou profissionalmente, Deus falou com ela, sai e engravida. Aí ela tirou lá o negocinho dela de anticoncepcional, em 5 dias ela engravidou, Johnny. Então, só vou orar por você que está tentando engravidar agora, eu quero declarar em nome de Jesus, amém, que o Espírito Santo ele venha sobre o teu corpo físico, que ele venha agora. Eu declaro o fogo do Espírito Santo preparando homem e mulher para fazer família. Eu declaro essa multiplicação na carne agora. Eu declaro em nome de Jesus a saúde necessária para filhos biológicos nascerem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Depois você vai voltar aqui nesse episódio e vai deixar o seu comentário, né? O seu testemunho, né? Comentário não, é testemunho da sua gravidez. Em 2016 eu orei por uma mulher, declarando só a cura sobre ela. Em janeiro desse ano, 2024, a gente estava lá no zoológico de São Paulo, eu e minha família. Chegou uma família do lado e falou, guerreiro. Eu falei, oi, tudo bem e tal. Aqui é o resultado da tua oração lá de 2016. Uau. Eita! Mas enfim, aí, o que eu quero falar muito sobre isso aqui? Veio a pandemia e Deus falou de novo com a gente. Muda tudo. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Eu falei, Deus, mas mudar tudo o quê? Já mudou tudo. Eu já perdi o que eu tinha, a minha renda não existe mais e tal. E aí a gente foi para um lugar de dependência de Deus. Eu comentei hoje com um amigo meu. Ele falou assim, cara, às vezes me dá aquele medo que vai faltar. Eu falo assim, irmão, é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque não depende de você. Até a pandemia, a gente tinha total... controle. Autonomia. Na pandemia, a gente começou a depender de Deus de literalmente viver de oferta. Sabe? Cara, como é que a gente vai pagar essa conta? Não sei. Apareceu alguma coisa do nada. Então, a gente viveu isso, a pandemia. Experiência de fé. Exato. E aí, depois da gestação do Abraham, aconteceu muita coisa. Pós-gestação, a mulher, ela muda muito. E eu fui compreendendo aquele meu lugar de sacerdócio. E enquanto a gente fazia família, Deus me deu uma empresa. Que os nossos princípios de família a gente transferiu para nossa empresa. E por que a prancha de 5 minutos que a gente não voltou? Como que a gente usa o esporte hoje para fazer essas coisas acontecerem? E eles estão falando da Holy Flow. A empresa que a gente criou, a Holy Flow, por quê? Eu estava em Niterói, pregando para uma igreja lá sobre saúde, performance e tudo isso. E o cara veio no final e falou assim, eu parei de ir para academia, porque eu ia para academia, olhava para o que eu não devia, e quando eu olhava para o que eu não devia, eu voltava para casa, tinha relação com a minha esposa pensando naquilo. Então, olha só que doido. Ele falou, para eu não pecar em casa, eu parei de ir para academia. Aí eu falei, cara, como Satanás é sujo? Ele pegou algo que é incrível, que é o exercício físico, a atividade, e transformou isso em prostituição, lascívia. E Deus falou, o que você vai fazer em relação a isso? Eu falei, eu preciso criar um fluxo que santifique as pessoas. Uau. Por isso que veio o Holy Flow. Então o Holy Flow é um fluxo que santifica as pessoas. Cara, tu me lembrou um vídeo do Reels que eu vi esses dias. Um Reels, assim, o pessoal na academia, crente na academia. Aí, tipo, uma mulher, assim, uma senhora de saia, assim, com um saltinho em cima da esteira. E as intercessoras do lado. Apoiando. Mas se você vai para Coríntios ali, 6,19 vai falar sobre o templo do Espírito Santo, vai falar sobre o preço que foi pago pelo nosso corpo e vai falar, o final do versículo fala que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo físico. Então, o Holy Flow surge muito nesse aspecto, tipo assim, como que você consegue, primeiro, glorificar a Deus com o teu corpo? Se você parar para pensar, tem muitas coisas que hoje não são pecado, são maus hábitos, são vícios que se você não corrige, a longo prazo te fazem pecar. E se eles não te fazem pecar, eles te deixam viver aquém daquilo que Deus te criou para ser. Então, quando a gente começa a trazer a teologia para dentro da atividade física,
A gente tenta, primeiro, o princípio número 1. 1 Coríntios 10, 31. Seja bebendo, seja comendo, fazendo qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Então, primeira coisa, o treino é para glorificar Deus. E aí eu lembro que nessa fase a gente criou um programa que era assim, Worship Workout. O teu treino é adoração. Então faz o teu treino ser uma extensão do teu devocional. Aí onde eu pego as pessoas, não consigo acordar cedo para treinar. Então faz 20 minutos de treino depois do seu devocional. Aí se a pessoa não quiser, ela fala, então você não faz seu devocional também? Aí você já pega... Entendeu? Ajusta tudo. Ajusta tudo. Daí depois você vem e você começa a entender. Provérbios 25, 28 fala, e o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade com os muros caídos. Ou seja, está vulnerável ao ataque do inimigo, não tem segurança, não tem como prosperar, não tem domínio próprio. Então, quando a gente coloca lá a prancha de 5 minutos, um dos exemplos, cara, você vai aprender a dominar a sua carne. Não, peraí. Prancha de 5 minutos. Eu não consigo conceber isso na minha imaginação, porque 30 segundos, assim, eu quase morria. Joy, você pode compartilhar pra gente uma das coisas que você teve que vencer da tua carne na tua vida cristã? Cara... Ou você já nasceu num lar cristão? Não. Eu posso falar, assim, de bate-pronto. Tive que vencer a raiva, a falta de perdão, né? Quanto isso já te machucou? Demais, muito. Demais. Muito. E quanto isso, quando você venceu isso, quanto isso te libertou? Muito mais. Então, a prancha de 5 minutos é a mesma coisa. Ela vai te machucar muito. Mas quando você fica nela, ela vai te colocar num lugar que poucos chegaram. Se tu consegue ficar numa prancha de 5 minutos, imagina, né? É um estado isso mental. Vai te validando, né? É um estado mental. Você tá ali por 5 minutos, ou que seja por 30 segundos, que vai valer para alguém 5 minutos, é você ativando um estado mental e declarando, minha carne não exerce poder sobre o meu espírito. Agora, se você for fazer isso aqui agora para fazer pela tua performance, você vai cair em 30 segundos. E se você tiver aqui, ó, Deus não é sobre mim, Espírito Santo me capacita. Só de você começar a orar, o tempo já vai passar mais rápido. Só que você não tá, mente, né? Você não tá pela tua carne. Você está começando a trazer... Tem que entender o contexto, obviamente. A gente está no meio de um treinamento, a gente está no meio de um processo onde Deus está falando com as pessoas. Então, desistir daquela prancha significa muito mais do que pôr um joelho no chão. Suportar aquela prancha significa muito mais do que ficar X tempo numa posição vencendo a sua carne. Então, a forma como você interpreta os cenários e o que está acontecendo é a forma que você vai se relacionar com aquilo. Porque qual que é a diferença de 5 minutos da prancha para vamos pegar um homem, 40 anos. Qual que é a diferença de 5 minutos de prancha para um vídeo de pornografia? A tentação é a mesma. Não é verdade? Se ele não domina a carne dele para aqui, ele não vai dominar para cá. Se ele domina aqui, com a intuição do espírito... Uma preparação Exatamente. de vencer... Dar domínio sobre aquilo que vai te tentar. Porque, na verdade, assim, a galera até erra quando fala eu pequei porque a carne é fraca. Mentira. Você pecou porque a tua carne é forte. Quem tá fraco é o teu espírito. Muito bom. Então, quando você tá ali subjugando a carne ao espírito numa prancha, por exemplo, você tá começando a entender quem manda no negócio. Quantas vezes você quer cair, quantas vezes você quer desistir, tá doendo, aquela vontade de desistir, aquela vontade de xingar o professor, aquela vontade... E você tá aqui, ó, se controlando, se equipando no espírito, se preparando para ir pro teu next level nesse aspecto. Você tá suportando, perseverando, vencendo, tá vencendo, tá vencendo. Lembrei dos meus tempos de CrossFit. É isso, eu fiz hoje, deu cãibra no abdômen hoje. Eu voltei pro CrossFit. Aí... Quando você vai aqui vencer a tua tentação da carne, de novo, é o mesmo processo de querer desistir e cair no pecado. Só que você fala, Satanás... Aqui não. Aqui não. Mas não é tipo, Satanás, eu e você aqui não. Espírito Santo, isso aqui... Preciso de você. Eu preciso de você. E com você eu sou mais do que vencedor. 1 João 4,4. É isso. Porque aí, o que acontece? Não é o físico, é o princípio bíblico que está enraizado no físico que está acontecendo. Porque se você for fazer isso só para ficar lá os 5 minutos, você vai destravar uma lombalgia nessas coisas. Você entendeu? Já tivemos atividade física de alunos lembrar de episódio de abuso sexual que estava cauterizado na mente, lembrar da pessoa, do local,
Jesus lavando a pessoa, liberando perdão, transformando a vida. Então, assim, Paulo já fala em 1 Timóteo 4,8, né? E o exercício físico tem pouco proveito. O exercício físico tem pouco proveito. O jejum sem revelação do Espírito Santo tem pouco proveito. A Bíblia sem revelação do Espírito tem pouco proveito. Agora, atividade física é a mesma coisa. Quando você leva para o lugar certo, você vai começar a ganhar muito. Você tá reconstruindo um muro, né? Que dentro da sociedade, as pessoas tiveram uma tendência a interpretar como um lugar talvez mais tendencioso Total. a uma lascívia. Promiscuidade, né? Promiscuidade. Mas é uma restauração, Culto ao corpo. Sim. Isso. Culto ao corpo. Então, assim, eu tenho um dos nossos professores lá da empresa que ele fala assim, o Espírito Santo que habita em você está numa mansão ou num casebre? Uhum. Sabe, tipo, que tipo de relacionamento que você tem com o seu corpo, com a sua saúde? Porque o que você coloca pra dentro fala muito a respeito de você. E o teu corpo, na grande verdade, ele é só um reflexo do que tá aqui dentro. Então, o que você tá se alimentando aqui também? Então, assim, o homem cristão que tá indo pra uma academia só para construir o corpo, peraí, você tá debaixo de lascívia? Você tá debaixo de prostituição? A mulher, mesma coisa. Tipo assim, tá tudo bem, você pode ter o teu tanquinho, você pode ter o teu peitoral definido, o teu bumbum durinho, não tem problema, não é sobre isso que eu tô falando, mas é pro teu marido que você tá preparando? É pra tua esposa que você tá preparando? É pra tua saúde? Você até comentou uma vez, né, uma pessoa falou sobre essa questão da exposição das mulheres, né, que quer treinar e quer fazer, e aí aparecer, quer mostrar e tudo mais, e tipo, não é... Você lembra dessa... Você compartilhou comigo de alguma publicação que você falou assim, essa pessoa aqui falou tudo que tinha que falar. Não sei Sim, eu sigo uma pessoa, não vou citar o nome aqui, mas é muito, muito legal o conteúdo, eu gosto muito do conteúdo. Mas, é assim, uma das coisas que a gente conversa é sobre... Eu gosto de treinar, eu gosto. Eu sou movida a desafios, eu gosto de competir no bom sentido comigo mesma. Uhum. Eu quero avançar nesse resultado aqui, então eu crio nesse ambiente uma oportunidade para eu melhorar a cada dia. O Joe, ele tem um perfil diferente, ele prefere correr, ele gosta de treinar ao ar livre. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? De, às vezes, a academia ser um ambiente que ele te desfoca. Sim. Entende? Pelo próprio ambiente, pela música. Então, assim, são a gente mesmo. Eu não ouço música secular, né? É uma escolha, né? Cada um, mas eu não ouço. Desculpa, cada um mais ou menos. São as sugestões. A gente precisa santificar também. Então, o que entra... É o que entra... não é só o que eu sou entra, a favor de né, não ouvir. Eu acho que é o mínimo pro cristão não ouvir. É o que você vê, né? é o que você ouve, é o que você come. Então, desculpa só te interromper, mas cada um não. Eu acho que assim, é uma responsabilidade do ser humano. Não, porque as pessoas falam Pureza, assim, mas que religiosidade, né? O cara que te chama de religioso, provavelmente é alguém que tá em pecado em alguma área da vida dele. Então, e não quer confronto. Não quer confronto. Pode ficar tranquilo. Aí tem uma amiga minha que fala assim, que lá no inferno tem uma portinha chamada religiosidade. Não tem nada a ver. Não, pega nada. Tem nada a ver. E a outra porta tem nada a ver. É isso. Não tem nada a ver, ou religiosidade. A pessoa que tá se ferindo pelo que você fala de uma música, é porque ela tá o cristianismo dela já tá bem abalado. É a desculpa, né? A justificativa. Ela defende isso. Vai construir um cristianismo sólido, vai construir um relacionamento com Jesus e vai perceber que você não precisa ouvir música secular. Para uma pessoa que talvez duvide se viver com Deus realmente transforma, a gente pode fazer o desafio. Pega 7 dias e decide viver 7 dias de verdade. Decide viver... Faz um teste. Faz um teste. Você que tá duvidando, faz um teste. Faz um testinho. Depois de conversa. Você vai encontrar o Espírito Santo, transformação, vida, e sabe cura. O que é o pior? Às vezes a pessoa tá ouvindo uma música que, tipo... Bom, não vamos entrar nisso. Joy, desculpa te interromper. Eu já quero ouvir, né? É porque assim, eu parto de um princípio que
Ou você faz ou você não faz. Tudo bem, você está passando o teu processo ali, a gente está em um processo de santificação na alma até o nosso último dia aqui. Mas não dá para você sentar em cima de uma coisa e falar assim, não, tá tudo bem ouvir música secular e tal. Às vezes a música tá te levando para uma depressão, às vezes a música tá te levando você a imaginar uma parada que... Ou lembrar algo que... Lembrança. Então assim, cara, por que você não quer abrir mão de uma música? Que tamanho que tem Jesus na sua vida se você não quer abrir mão de uma música? Qual que é o confronto que você tá escondendo aí? Cara, e o lado de lá é tão radical, né? E às vezes, por que nós cristãos ficamos fazendo concessões? Você viu que o Fernandinho falou uma vez no show dele? Ele falou assim, você nunca vai ver a torcida do Flamengo cantando a música do Fluminense. Você nunca vai ver a torcida... Você nunca vai ver a Gaviões da Fiel cantando a música da Mancha Verde. Então, cara, já isso. deixar... Essa aí fechou, isso. essa questão. Agora, pra gente poder... você quer adicionar algo? Eu quero. O esporte. A corrida que você falou. Por que eu corri 19 maratonas? Exatamente. Era o ponto que eu ia plugar. Boa. Como que é essa experiência de você, ultramaratonista, resultados? Resume rapidinho aqui, relembra a gente algumas coisas que você já fez e o que você aprende e o que te ativou nisso. Show. Primeira coisa, eu não corria. E aí eu falei que eu preciso fazer algo diferente. E aí eu fui correr. E eu descobri como era bom fazer algo que eu não era bom. Só que na minha primeira corrida eu fui campeão da minha categoria. Porque eu sempre me cuidei muito, sempre treinei muito. Você tava pronto? Tava pronto. E ali eu gostei muito do negócio e falei, vou correr uma maratona. E aí, assim, ó, primeira coisa, quando você vai lá e você não tá preparado, a Bíblia fala que a soberba precede a queda do homem, né? Uhum. Eu corri 7, ganhei, falei, pô, legal. Vou correr 7 km. Fui correr 42. Não, me preparei. Foi a pior experiência da minha vida. Concluiu? Concluí em 5 horas e meia. Uau. Que ano foi isso? Isso foi 2016. Ok, 8 anos atrás. Só que o que acontece? O que eu aprendi com aquela lição? É bom você se colocar para desafios grandes. É muito bom. Mas se prepare para eles. Então Deus começou a falar lá em 2018, 16, sobre os meus processos ministeriais. Que eu estava querendo viver coisas grandes. Antecipar a fase. Eu precisava me preparar melhor para o que eu tinha para viver. Então eu comecei a entender o que eu preciso estudar mais, como que eu tenho que me engajar mais, o que eu tenho que me conectar, o que eu tenho que deixar de fazer. Então uma corrida me ensinou que um grande desafio sem preparação é um princípio ali de sofrimento total. Beleza. Não contente, a minha segunda corrida ali oficial foi uma de 75 quilômetros, ultramaratona. O cara faz uma de 42 e se inscreve uma ultra. E aí nessa ultra foi uma experiência totalmente diferente, porque eu me preparei. Me preparei mesmo, me dediquei, treinei, comi bem. E aí eu não sofri em 75 quilômetros o que eu sofri em 42. Caramba. E aí o que Deus me ensinou nessa comparação de experiências? Não é sobre o tamanho do projeto, é sobre a intensidade da preparação. Porque eu corri o dobro praticamente. Não lembro de ter sofrido o que eu sofri na metade de corrida. Preparado. A preparação. Por quê? Muitas pessoas acham que o que vale no final das contas é a medalha. Ou é a exposição. Ou... Tipo, cara, você está assistindo esse podcast, você não sabe o que eu vivi até aqui para falar, ou como foi a criação de tudo isso aqui. Sim. Então isso aqui é só uma das partes, né? Tem toda uma preparação por trás. Então isso foi a primeira coisa. E correr uma ultramaratona me fez, primeiro, ter que organizar a logística de uma vida inteira para treinar. Muda a agenda inteira, né? Você muda tudo. Você tem que se preparar, e quando você tem que se preparar é em vários princípios, em vários requisitos, e tipo, principalmente, por que eu vou fazer esse negócio? Só que o que era legal? Cada treino que eu ia, também era uma chance de eu ter mais tempo de qualidade com a minha noiva, ainda a Pri na época era noiva. Teve um dia que a gente saiu de São Sebastião, pegou a serra, ela de bike e eu correndo, ela foi até Guaicá e voltamos pela serra. Deu 42 km de treino. Mas o que eu pensava? Se eu sou capaz de correr isso aqui, o que vai me segurar na vida? Se eu sou capaz de correr 75 km por um propósito conectado com a teologia que eu acredito, o que vai me interromper? O que vai me segurar? Vai ser um medo? Vai ser a falta de uma preparação? Vai ser uma falta de recurso? O que vai ser? Cara, a cabeça ela fica muito forte. Vê uma resiliência. Só que aí ela não me trouxe autossuficiência. É isso que tem que deixar claro. Porque tem muita gente que começa a ficar bom no esporte e se torna autossuficiente.
eu me tornei mais dependente de Deus, porque eu sempre coloquei esses resultados debaixo de Deus ali nesse aspecto. Mesmo assim, ainda tive aquele problema da depressão depois, né? Pra você ver como que, cara, cada um é cada um, cada processo é processo, vai ter que viver tudo. E eu sei, é muita coisa. Beleza, aí, cara, comecei a dominar a corrida, fui para maratonas de montanha, ficou legal, ficou gostoso. Só que chegou uma hora que eu falei assim, não tem mais desafio nisso aqui. Porque eu já venci as distâncias. Agora é só saber em quanto tempo eu vou fazer. Falei, então, tipo, eu sou igual a você, eu gosto do desafio. Só que desafios novos te levam a aprender coisas novas. E eu já estava estagnado. O que eu fiz? Vamos pro triatlon. Oh. E aí eu decidi correr meu primeiro Ironman. O Ironman. E eu não sabia nadar. Eu não sabia... Não tinha bicicleta. Eu só corria. Eu falei, agora eu tô num lugar de dependência. Moral da história. Aprendi a nadar. E a natação me ensinou um grande... Tipo, uma das coisas mais legais da minha vida, eu aprendi nadando. Eu era um exímio corredor, um ciclista muito bom e um péssimo nadador. Minha mente era, vou sobreviver na água, depois eu mando ver na bicicleta e na corrida. Aí um dia Deus falou comigo assim, sempre que você escolhe sobreviver, você nega a minha natureza de abundância para a tua vida. Fica bom na natação também. O que você está sobrevivendo hoje na sua vida? Vai se preparar para ficar bom. Porque se você está decidindo sobreviver, então é uma decisão minha. Eu vou fazer isso aqui do jeito que der, e levando com a barriga, trancos e barrancos, instinto de sobrevivência. A minha empresa, até hoje, até 2 meses atrás, eu trouxe no instinto de sobreviver. Aquela garra, aquela determinação, um mês depois do outro. Chegou num patamar que eu falei, não dá mais para ser assim. Por quê? Na natação eu entendi isso. Meu ministério, mesma coisa. Entendi isso. Então, o esporte me ensinou esse princípio do tipo... Cara, você quer viver isso? Se prepara. Você não vai ser o melhor do mundo, mas você vai ser o melhor nas condições que você tem para ser. É com você o jogo. Sim. Né? Outra coisa legal. Ano passado eu corri a última ultramaratona, foi de 75 quilômetros também, só que eu corri com uma virose. E do primeiro ao último quilômetro eu tava com dor no corpo inteiro. Não sei se era virose ou uma dengue, porque tava doendo até as articulações, assim. Tava muito mal. Mas eu falei, já tô inscrito aqui. Fiz uma oração na largada. Deus, se você me permitir chegar... largar, me permita chegar. E Deus falou, você tá decidindo largar. Eu te permito. Mas se você fizer essa largada, não reclame em 1 minuto. Porque é você que tá decidindo. Foi assim. Então eu corri 75 quilômetros, deu 10 horas e pouco. Com muita dor. Quantas horas? 10 horas e pouco. Muita dor, muito cansaço. Só que eu tenho um filho. E esse filho tem expectativas do papai. O papai é o herói dele. E eu sabia que ele ia estar na linha de chegada. Uau. Quando eu cruzei a linha de chegada com ele no colo, a tia foi pôr a medalha. Eu falei, põe nele, tia. Colocou nele. E Deus falou assim comigo, os seus liderados não precisam saber os processos que você passou para coroar eles. Meu filho não precisava saber as dores das últimas 10 horas e meia. Ele só queria a medalha. Meu papel como pai é pôr a medalha nele. O processo que eu passei até lá, não preciso me vitimizar por isso. Uma corrida me ensinou isso. Agora, olha só que legal. 2017, eu fui correr minha segunda ultramaratona. Eu treinei muito para ela. Eu estava pronto para fazer meu recorde pessoal. Eu ia correr 75 quilômetros em 8 horas. Pronto, estava pronto para isso. Tinha esses dados no seu treinamento. Tava... eu trabalho tudo indicava. Eu trabalho com treino há 17 anos. Então, lá em 2017, eu estava há muitos anos, há tipo, sei lá quantos anos já, 10 anos fazendo isso. Então, estatística, dados, treino, fisiologia, tudo, metodologia de treino, sempre encaixado. No quilômetro 35 da prova, eu desloquei meu joelho, tive uma fissura na patela, o joelho saiu do lugar, começou a doer. Eu falei, não, cara, vamos embora, meu recorde pessoal. Isso chama persistência burra. Porque já é um indício para você parar. Eu tô sentindo a dor aqui porque eu tenho uma lesão do joelho. Só de ouvir. Só que aqui eu falei assim, se eu só tivesse baixado o nível, eu não tinha me machucado tanto. O que eu fiz? Acelerei. Machuquei mais, terminei caminhando. Só que dali, quando eu comecei a caminhar, eu comecei a entender um outro princípio. Eu falei, eu decidi ficar nesse jogo. Agora eu vou pagar o preço. Daí já não era mais sobre a dor. E aquilo já estava bem resolvido. Era sobre a resistência de ir até o fim. E o fim dessa corrida era a Serra de Maresias. 3,6 quilômetros subindo. Não sei quem conhece a Serra de Maresias. Eu estava com 1,5 joelho só ali. Quando eu estava
pra ir do quilômetro 20 ali, finais, a Priscila me achou e ela não sabia que eu tava machucado até então. E ela me encontrou. Ela falou, entra no carro, você não precisa passar por isso, não tem nada pra provar pra ninguém. Eu falei, não, eu tenho uma batalha com um inimigo meu que eu não sei quem é, mas eu vou destruir ele hoje. Eu detesto a frase, é você contra você mesmo. É você a favor de você mesmo. Eu acredito nisso. Então eu sei que tem um inimigo que não sou eu que tá querendo me derrubar, mas eu que vou derrubar ele. A minha cabeça é essa quando eu tô lá na competição. Eu já treinei pra isso, eu tô pronto pra isso, vamos embora. Quando ela foi embora, qual foi o aprendizado? Satanás vai querer pôr confortos no meio dos teus confrontos. Você vai querer passar pelo confronto ou entrar no carro do conforto? Entendeu? Se eu entro no carro, eu não ia passar pelos confrontos que eu passei nos últimos 20 quilômetros. Foi muito confronto. De ego, de orgulho, de prepotência, de arrogância, de medo. Eu tive que colocar o medo no lugar dele. Mas se eu tivesse entrado no carro buscando meu conforto, tinha acabado aquilo. Serra de Maresias, muita dor, muita exaustão. De novo, aquelas setas, os dados inflamados do inimigo, tentando entrar na minha mente. Tive que consolidar uma mentalidade forte. Pum, avançando. Coloquei, beleza, medalha no final, foi incrível, sensacional. Aí passa, então, de 2017 agora para 2023, fiquei todo esse tempo sem correr ultramaratona, só correndo maratonas de 42 quilômetros. Só, né? É muito doido. Interessante. É muito doido. Aí, o que acontece? 5 de abril de 2023, eu lembro da data que era aniversário da minha esposa, fui jogar bola. Ela falou, eu quero dormir cedo, vamos jantar outro dia. Pum, fui jogar bola, eu rompi 2 ligamentos do tornozelo. Você imagina, você é corredor, maratonista, Ironman, você tem que ficar andando de botinha por um mês. Eu comecei a entender o privilégio que eu tinha e não honrava. Então eu vivi o princípio de ter que perder para valorizar. Olha isso. Por causa de treino, atividade física. Aí 31 dias, o meu fisioterapeuta falou assim, vai pra esteira. Tira a botinha e vai pra esteira devagar. Eu corria a 8 km por hora, 1 minuto. Eu me achei o campeão da São Silvestre. Quando eu desci da esteira, eu falei assim, agora eu preciso colocar um desafio na vida para lembrar quem eu sou. Ultramaratona, me inscrevi. 6 meses de treino para ser ultramaratona. A mesma prova, tá? De 75 km. Vou quebrar meu recorde pessoal. Eu fiz todo o planejamento para correr em 7 horas e meia. Gente, eu corri 55 quilômetros em 4 horas numa esteira. Só para você entender. Eu me preparei. Cabeça ali encaixadinha. Tudo certinho. Passei por todos os princípios. Fiz tudo que eu deveria. Na semana da corrida, me deu a virose. Aí eu, cara, entrei em crise. Deus começou a falar comigo assim, você vai abandonar todo o ganho que você teve nos últimos 6 meses porque a tua prova não vai ser como você gostaria? O resultado final, muitas vezes, ele não abala o processo. Lógico que você quer um resultado final, você quer a coroação do trabalho. Mas e se não vier a coroação do trabalho? Você perdeu o trabalho? Eu ganho do processo. Você entendeu? Isso tudo através da atividade física. Então, hoje, a gente tem nosso banco de clientes, 500 clientes. Temos empresas, os CEOs vêm treinar com a gente, coloca o chão de fábrica para treinar com a gente. Temos pastores, a gente tem igrejas como alunos ali dentro. Hoje, só de igreja, a gente tem um programa com 200 alunos que eles têm que treinar semanalmente, entregar resultado, enfim. E o que a gente fala para todo mundo? Nunca será só um treino. Qual que é o aprendizado que você está tirando do treino de hoje? Qual é o relacionamento com Jesus que você está desenvolvendo através do treino de hoje? Cara, isso não pode ser só um treino, porque o dia que for só um treino, acabou. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então aí veio a frase nunca será só um treino, veio o Holy Flow. Disso, curas. A gente, nos últimos 8 anos, já treinou mais de 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas... mais de 1.000 pessoas já entregaram a vida para Jesus. Eu tive episódio de, treino com uma marca anticristã. Eu trabalhava para essa marca anticristã. Tipo assim, garoto propaganda da marca, Pablo Vittar. E aí, um dia Deus falou comigo, você me ama? Então prega. 36 pessoas entregaram a vida para Jesus em um treino. Bom. E aí, uma contestação. Nunca fale que aquilo que Deus te deu é uma desculpa para pregar o evangelho, sabe? Minha profissão é só uma desculpa. Não, é uma ferramenta. Sim. Existe uma diferença na linguagem que no final... Enfim,
E aí, quando a gente vai fazer esses treinamentos, está conectando as pessoas, o Holy Flow, a missão de vida, o que Deus está chamando elas para fazer, elas começam a entender que a atividade física não é o morri, mas passo bem. Não é tipo assim, cara, isso aqui não é para mim, isso aqui não é um culto ao corpo, mas isso é só mais uma parte integrada de tudo aquilo que Deus quer fazer. Então não é um treino, é adoração, é glorificar a Deus, é se preparar. Essa consciência traz a pessoa para o lugar. E o cara que nunca correu e corre seus primeiros... A gente tem uma própria maratona hoje. E o princípio é fazer com que as pessoas descubram o seu potencial. Então tem gente que nunca correu, treinou lá 1 mês, vai lá e faz sua primeira corrida de 5 quilômetros. Tem até 42 quilômetros lá. Passa no rio, lama. Tem uma parte que eu coloquei lá, é um brejo, que a lama vem no peito, assim. Só desafio cabreiro, meu. Por quê? Quando o cara põe a medalha no peito... Ele está reconhecendo a nova criatura que ele se tornou ali. Os desafios que ele venceu. Os processos que ele passou. Porque talvez por coisas mais fáceis na vida dele, ele tinha desistido antes. Aí o cara tem que passar num rio. E Deus sempre abençoa que na semana da corrida sempre chove muito. O rio está transbordando quase. Aí tem que ir pela... Então o que é? Vai vencer teu medo. Vai vencer a tua incapacidade. Vai vencer o teu orgulho. Aí colocou a medalha no peito. Essa é a nossa forma, né? Colocou a medalha no peito... Você lembra de tudo que você conquistou na atividade física. Demais. Aí depois você veio e contempla, lógico. A tua vida cristã não pode ser só um treino, né? Sim. Nunca será só um episódio. Nunca será só um episódio. E nunca será só um treino. Que legal receber Fernando Guerreiro no nosso podcast. Uau, muito bom. Muito aprendizado. Assim, uma conversa que a gente tem que voltar, reassistir, reaprender. Muito porque bom. Realmente nos ensinou muito aqui. E tenho certeza que ensinou você que está em casa assistindo. A gente precisa concluir. A gente quer pedir... Obviamente, suas considerações finais. Boa. Aquilo que você pode dizer para as pessoas que estão nos escutando, uma palavra de encorajamento, enfim, o que você quiser realmente concluir aqui a sua palavra. Boa. Vou falar da seguinte forma. Hoje eu tenho uma esposa que entendeu o lugar de esposa, porque o marido se colocou no lugar do marido. Então tem muitas famílias disfuncionais hoje, onde um quer que o outro entregue algo para se satisfazer, quando na verdade não está fazendo aquilo que deveria para satisfazer o outro. Então, a consideração é que a gente entenda os nossos papéis dentro de casa. O que o marido nasceu para ser, o que a esposa nasceu para ser. Porque tem esposa esperando um marido nascer para ela se tornar esposa. Tem marido esperando uma esposa nascer para ele se tornar marido. É a hora do despertar. Família é a resposta de Deus para esse tempo de crise. É isso. Uau, é tudo isso. É sobre Família isso. Na mesa. Muito bom. Mais um podcast. Muito Bravíssimo. obrigada, né? Muito, muito feliz. Muito feliz de receber você. Muito obrigada, a gente ter essa Guerreiro. conversa. E a gente convida você que está acompanhando a gente para continuar plugado aqui no Família na Mesa, acompanhar o nosso trabalho, comenta, curte, compartilha, se inscreve. E a gente se vê no domingo que vem, às 8 da manhã, com mais um episódio que vai ao ar. Compartilha essa ideia, Família na Mesa, um chamado realmente para a gente colocar luz nesse tema tão importante. Já escuta e assiste treinando. Olha aí. Põe teu celular, teu tablet. Já dá pra Ótima fazer uma dica, ultra hein? maratona, né? Tem 3 Então, episódios. Vamos fazer, ó, isso, isso aqui, ó, é proposital, vai virar corte, ó. Você vai assistir esse episódio falando de tudo isso aqui na sua esteira, treinando ali no seu elíptico, na sua bike. Coloca a sua telinha, fone de ouvido para não atrapalhar as outras pessoas. Ou se alguém precisar ouvir, você deixa lá também, né? Mas Na JBR. você já faz 2 coisas muito legais. Você prepara o teu corpo e já escuta todo esse conteúdo maravilhoso que a gente trouxe. É isso aí. Obrigado, Guerreiro. Valeu. Que demais. Obrigada. Muito bom. Super temos. Gente, tchau, tchau. A gente se vê no próximo Tchau, episódio. pessoal. Família na Mesa. Família Deus na abençoe. mesa. Tchau, tchau.